Beleza, começou. Olá, pessoal. Eu sou o Carlos. Este aqui é o penúltimo episódio das sessões de engenharia da última temporada de 2024. E, basicamente, nesse episódio aqui, a gente vai conversar sobre crise do software. E, assim, é um outro episódio solitário, com um convidado solitário, mas acho que vai dar muito pano para a manga aqui. Eu vou deixar ele se apresentar. E, por favor, aí, convidado, apresente-se, por favor. Pois não, meu querido. E aí, pessoal, tudo bom? O Ida por aqui, o Ida Correia. E vamos lá, trabalho com programação tem uns anos, já participei de um episódio aí com o Carlos. E estou otimista aí pelo papo de hoje, acho que dá para falar bastante coisa sobre o tema que a gente vai abordar aí. E vai ser massa ver a galera comentando aqui, né, discordando, reclamando dos nossos pontos e procurando a gente nas redes sociais para também cancelar a gente. Vai ser um momento muito legal aí quando isso acontecer. Estamos preparados para ser cancelado. Então, vamos lá. Assim, crise do software. Crise do software foi um termo cunhado pela primeira vez quando nem existia engenharia de software, né? O pessoal estava pensando em criar engenharia de software, né? E quem cunhou ele, eu vou tentar falar o nome, sei lá, é um nome meio estranho, meio difícil, né? Mas é o Ed Dijkstra, que é o famoso lá daquele algoritmo famoso que todo mundo entendeu de cabeça. Na faculdade, provavelmente o pessoal ouviu o professor falando de Castro, ou alguma coisa. De Castro, né? De Castro, exatamente. Enfim, o que ele falou, né? Quais são os elementos que fez ele dizer que existe uma crise do software, né? Então, basicamente, ele diz o seguinte, que o primeiro elemento, né, que são projetos que estouram o orçamento, né? Projetos de software que estouram o orçamento. Projetos que estouram o prazo, né? Software de baixa qualidade. E software que muitas vezes a gente levanta os requisitos, mas não consegue satisfazer aqueles requisitos. E, finalmente, projetos que a gente não consegue gerenciar, né? Projetos ingerenciáveis e o código difícil de se manter. Então, a primeira pergunta que eu faço para o convidado, né? Primeiro convidado, é o seguinte, porque muita gente se refere, olha, isso é uma coisa da década de 70, né? Isso é uma coisa da década de 60, esses problemas. E isso é verdade? Será que esses problemas não existem hoje em dia? Será que a crise do software acabou mesmo? Ou a gente ainda está vivendo isso? Qual a tua opinião? Eu tenho minha opinião, vou falar depois, mas qual a tua opinião? Cara, eu acho que não acabou, não. Né? Tentando fazer um resumão aí, bem curto. O que acontece é que toda a ciência ela vai estar se desafiando o tempo inteiro. Então, provavelmente, os problemas que foram cunhados inicialmente, ou as dificuldades, elas eram até diferentes. Pode ser que elas tenham o mesmo nome, de alguma forma, mas eles eram diferentes. Um exemplo tolo. Sei lá, os primeiros automóveis tinham problema de autonomia. E a gente hoje, com os carros elétricos, está tendo problema de autonomia. Mas o problema dos carros iniciais lá, no final do século XIX, né, e início do século XX, era não ter postos de gasolina, não ter uma redistribuição do combustível deles e tal. Já o problema de autonomia dos carros elétricos é a capacidade técnica das baterias e tudo mais. Enfim, história curta, o mais breve possível, só para fazer uma analogia burra de que os mesmos problemas podem se repetir instanciados de forma diferente, em contextos diferentes, com realidades diferentes. Então, eu vejo que, enquanto tiver software, a gente vai ter a maioria dos problemas que o de Castro, sei lá como é que é o nome desse moço aí, cunhou lá no início, porque é só você ser, sei lá, tipo um filósofo da programação e parar para olhar um pouco ali ao seu redor, você vai ver que tem sofrimento, tem dificuldade, tem muitos ruídos que podem acontecer para a gente poder ter um cenário ideal. Então, talvez o que ele cunhou não seja o problema em si, mas o que a gente tem que estar atuando sempre no nosso retrovisor, né? Talvez seja mais do que a gente tem que fugir, né? Do que algo que está consolidado e que não vai, né? Que vai ter que ser vencido em algum momento. Eu acho que se a gente for pegar
essas coisas que foram cunhadas por ele, eu acho que a crise não acabou, né? Ainda existe, né? Ainda existe a crise. Então, tipo, se esses foram parâmetros que foram definidos para dizer o que é crise, então, segundo esses parâmetros, ainda existe, né? A gente não foi resolvido o problema. Difícil. É uma ciência muito recente, né? Então, por mais que a gente vá catalogando, criando, sei lá, o PMBOK e criando princípios, paradigmas, frameworks, um aparato todo para a gente poder se equilibrar, ainda tem uma longa jornada para a gente poder dizer que a gente está em alguma geração estável já na produção de software, eu acho. A gente está meio que engatinhando ainda, mesmo, sei lá, grandes companhias estão o tempo inteiro investindo dinheiro em coisas que elas não sabem nem se vão dar certo ou não, ou até onde vai aquilo e tal. Então, a gente está num momento muito mais de discovery ainda, de descoberta, de entendimento, do que da engenharia de software consolidada, a meu ver, né? Concordo. Assim, só eu vou pontuar algumas outras coisas que ele levantou, né, como possíveis soluções, e a gente vai conversar em cima das possíveis soluções da crise do software. Então, ele colocou alguns pontos aqui que, por exemplo, uma das possíveis soluções seria ter uma análise econômica em cima do sistema de informação, uma análise mais apurada, melhor, né? Aí que entra, no segundo ponto, que entra a dor de cabeça, né? Que fala que o uso de melhores técnicas, métodos e ferramentas, né? Na produção da produção de software, né? E finalmente a gente tem assim uma mudança de paradigma sobre o que é de fato, né, desenvolver software, né, e como isso deveria ser feito, né? Então esses são pontos levantados para a possível solução da crise do software, né? Então, eu quero saber a tua opinião sobre esses pontos, aí, se tu concorda, se tu acha que está faltando alguma coisa, ou se tu quer fazer comentários em cima do histórico, porque eu vou fazer também comentários quando for minha vez, em cima do histórico, desde aquela época para cá, assim, que há algo relevante relacionado à crise, ou que piore a crise, ou que ajude a melhorar, ou enfim, fica à vontade. Tá, tentar não estourar o orçamento primeiro, né? Então, a crise financeira, vamos pensar assim, putz, é um baita de um desafio, porque um fato curioso, eu nunca fui mandado embora de nenhuma empresa, mas eu já trabalhei em empresa em que os projetos morreram, e a empresa se dissolveu, ou o projeto foi dissolvido, porque ele não chegou no resultado esperado. E aí, o que é chegar no resultado esperado? Ninguém sabe, né? Então, a produção de software, ela materializa ideias das pessoas. A gente pega problemas que alguém não consegue resolver manualmente, ou com papel, caneta, ou com gravetos, e tenta aplicar recursos tecnológicos para poder fazer aquilo ser viável, né? Então, sistemas web são altamente distribuídos, então consegue acessar todo mundo, né? Seria muito mais fácil que mandar um caderno para a cara de cada pessoa para ela se cadastrar. Vou te mandar a carta que você cadastra. Isso que eu estou falando de tecnologia, porque o carteiro já seria uma tecnologia, haja visto que ele teria que se locomover, enfim. Então, a gente vai aplicando a tecnologia progressivamente. E aí, qual que é o desafio financeiro disso? A gente tentar mensurar o que a gente não conhece. Então, tipo, quantas vezes o pessoal já lançou a viagem para a Lua, por exemplo, lá da NASA está sendo redimensionada. Putz, vamos para a Lua. Aí alguém fala, pô, é só sentar no foguete. Foi. Né? Então, geralmente, a conversa na produção de software começa assim. É só começar e vai. E aí tu começa, pô, mas é a resistência do ano. Tu começa, sentou e vai, e mede. E aquilo vai aumentando. Então, o primeiro ponto que a gente tem seria esse, a dificuldade de lidar com o desconhecido, que outra ciência, que a gente estava falando um pouco antes, né? A engenharia civil. Tem muita analogia de software para a engenharia civil. Tem quantos mil anos que os caras estão fazendo parede, né? E aí as analogias com construção civil já são burras, a gente vai falar depois um pouco sobre isso, talvez. Mas o ponto mais... Burra não pejorativo, mas burras porque elas simplificam coisas que não deveriam, que é o cerne do problema. O cerne do problema da gente ter problema de estouro de orçamento é o só. Aí, beleza. Vamos usar melhores ferramentas. E aí a gente foi
na escalada. A gente chegou a ter linguagem de quarta geração, órgão de Delphi, que agora é embarcadeiro, você desenha a interface, gera código e tudo mais. E aí aquilo nem isso resolveu. Né? Então não é só o ferramental, não é só um instrumental que é o ponto que resolve o problema econômico. Porque por mais que você tenha a ferramenta, você ainda vai ter que esbarrar nas novidades humanas. E o humano está sempre mudando. Eu ontem gostava de pistache e hoje já não gosto mais, que no Brasil está uma moda de pistache. Não sei como é que está em Portugal, mas aqui tudo é pistache aqui no Brasil agora. Tem sorvete de pistache, salgadinho de pistache. E chega que o cara desiste do pistache. Então, acho que a gente vai ter alguns desafios aí, porque só o instrumental não resolve, que a gente ainda tem muito desconhecido para vencer, sabe? Eu vou parar por aqui só para você poder pontuar aí. Não, mas assim, eu queria que tu desenvolvesse um pouco mais sobre uma parte que eu acho problemática, né? Disso que eu citei antes, que é a questão de técnicas, que é o segundo, né? Tipo assim, tu falou das ferramentas e tal, mas assim, e essa questão das técnicas, dos métodos, e também juntando com o último, né? Que é tipo assim, o que é de fato, né, desenvolver software, como isso deveria ser feito, né? Eu acho que se confunde aí. Porque sempre tem várias visões, né? Eu meio que estava conversando contigo antes da gente entrar aqui. Sim. Porque tem alguns temas que eu não trago no meu canal e eu não vou trazer para cá, mas enfim, que seja. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem o olhar tático e o olhar estratégico em cima disso que a gente está falando. Então, por exemplo, o olhar tático ele é muito ligado aos papéis de engenharia. Eu acho que o meu perfil é mais tático, é um perfil mais de engenheiro. Uhum. E o olhar estratégico estou mais ligado a pessoal de arquitetura. Todo mundo quer ser arquiteto, né? Hoje em dia, qualquer dev que tu converse, rede social, o cara tem 1000 ideias de arquitetura, sabe como resolver e tal, mas quando chega no dia a dia, quem resolve o pessoal são os engenheiros na prática, né? Tipo, é a engenharia que resolve. Tá. E, assim, a gente tem esses dois pontos de vista dentro do Prisma, onde esse ponto de vista faz sentido, né? Só que, tipo, o arquiteto, ele quer que as coisas estejam no trilho, né? Que tudo siga um padrão específico, seja bonitinho. Enquanto que o engenheiro, ele só quer fazer as coisas funcionar. Entende? Tipo, só entre aspas, que já é complicado pra caramba, né? Tipo, trazer aquelas ideias e implementar elas na prática. Só que aí a gente tem uma terceira coisa que surgiu nesse meio tempo, desde a crise do software para cá. Assim, eu estou falando meio tempo porque o que acontece? Foi escrito esse artigo e, assim, tinham muitas publicações na época que falavam sobre a experiência de quem produzia software enfim, isso resultou no início da engenharia de software, né? Tipo, o esforço da academia, o esforço dos profissionais para criar a engenharia de software. Não, isso aqui precisa, tá entendendo? Isso aqui precisa de uma engenharia específica para isso aí. Sim. E a gente está vendo esses esforços desde aquela época, né? A gente aqui está na década de 70, mas desde a década de 60 os esforços já existiam. Desde a década de 60 já existiam aqueles esforços. Sim. E o que acontece é que, na verdade, o que eu vejo assim, que esses esforços geraram muito lixo, cara. Assim, tem muito lixo, porque assim, tem aquelas pessoas que olham as coisas com... que a gente fala assim, as coisas se repetem, as tendências andam no formato de pêndulo. A tendência, que nem tu falou aí, o pessoal do Delphi lá, fazer as coisas visual, etc. E depois muda. Agora a tendência é a gente se preocupar com linha de comando, com shell, etc. Enfim, eu citei um exemplo bobo aqui, mas basicamente isso, né? Tem gente que tem essa visão de que as tendências vão e voltam, né? Tipo, se repete. Né? Então, por exemplo, no que diz respeito à metodologia, tem tendência que diz que desenvolvimento de software tem a ver com documentação, a gente tem que produzir muita documentação. E aí já tem outra tendência que é, não, bora colocar as coisas para funcionar. Tá, entende? E no meio dessas tendências surgiu uma outra vertente, que ela é muito... ela não é significante, é o termo que eu quero usar. Ela é muito relevante. Ela é muito relevante no dia de hoje, que é o pessoal que é tipo artesão, né? Tipo, é o artesão. Artisan, né? Em inglês, né? Artisans. Não, craft. Isso. A galera do PHP gosta muito do artisan, desse termo artisan. Sim, aí, tipo, eles são artesãos de software. Então, tipo, eles se preocupam com a questão da leitura do código. O código tem que ser
readable, né? A gente tem que ser legível. Assim, que eu vejo que assim, todas essas três vertentes que eu citei para vocês tem o seu valor, entende? Tem o engenheiro, tem o valor, o arquiteto tem o valor, e também acho que o artesão também tem seu valor. Sim. Só que eu acho que, assim, nesse do artesão, o pessoal perde um pouco a mão, entende? Tipo, o pessoal perde a mão e, sei lá, quer dizer que software tem a ver com isso na prática, né? Sim. E, assim, eu pessoalmente discordo, né? Discordo, assim, mas é uma coisa, eu não estou dizendo que tem certo ou errado, estou falando do meu ponto de vista. Inclusive, eu acho que a crise do software tem a ver com isso que eu estou falando, porque, tipo, não é uma coisa que está claro para todo mundo que está aqui dentro do ciclo de produto, né, de produto de software. Está claro para todo mundo que o melhor é ser engenheiro, que o melhor é ser arquiteto ou que o melhor é ser artesão. Não está claro, tá entendendo? Não existe essa clarificação na prática, não existe. E por isso que existe crise de software, por isso que ela está até hoje. Né? E eu queria saber a tua opinião sobre isso, né, sobre esse contexto. E o que eu acho, assim, só para terminar a contextualização da minha pergunta, quer dizer também que a ciência, a evolução da própria ciência influenciou muito a engenharia de software, influenciou muito e meio que acho que a gente discutir as experiências das pessoas, a implementação das metodologias que elas vão mudando com o tempo, e eu acho que isso ajuda a evoluir as coisas, assim, eu consigo enxergar, apesar de ainda enxergar uma bagunça dos dias de hoje, tem outras coisas que influenciam também, que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco, mas basicamente isso, assim. Acho que o papel da ciência é muito importante, assim, na evolução da engenharia de software. Beleza, eu vou expandir um pouco mais esse ponto que você trouxe, que eu achei massa, e vou só fazer um primeiro parêntese, que é quando eu falo ferramenta, para mim, escrita de código é ferramenta. Linguagem de programação é ferramenta, princípio de programação é ferramenta, paradigma é ferramenta. Tudo isso eu boto num panelão e chamo tudo de ferramenta, assim, sabe? Computador eu chamo de ferramenta, meu teclado fancy, chique, caro eu chamo de ferramenta, meu mouse afrescalhado para evitar lag eu chamo de ferramenta. Tudo isso para mim é ferramenta. Então só esse primeiro parênteses só para a gente botar nessa mesma panela. Aí uma parada que eu queria fazer, aí um segundo parênteses, sobre essa pontuação dos papéis. Antes de trabalhar, o meu último emprego antes de trabalhar como desenvolvedor, eu era marceneiro. Mas marceneiro de fábrica pequena. Por que eu vou falar de fábrica pequena? Porque eu morava num polo industrial de móveis chamado Ubá, em Minas Gerais. E grandes marcas de móveis no Brasil são de lá. Itatiaia Móveis é de lá, a Cier Móveis é de lá. Eu vou conseguir enumerar colchões Paropas. Já quem ainda está no Brasil provavelmente está deitado em cima de um colchão que é da Paropas, principalmente no Sudeste. O meu ponto é que a gente estava nesse nicho, mas é uma fabriqueta muito pequenininha. E aí, o que uma fabriqueta pequenininha faz? Ela atua em problemas em que as grandes não entram. Então, se tua cozinha ela é um triângulo, a fábrica não está preocupada com você porque você equivale a 1% do mercado. Ela não vai fazer um móvel em triângulo em massa. Você é descartável para o mercado. E aí é onde essas fabriquetas atuam. Então, o arquiteto ia na casa de um cliente, desenhava uns rabiscos lá, desenhava como ia ser, passava para um engenheiro como que ia ser a obra. O engenheiro pegava a obra para fazer. A parte que era de material de marcenaria, ele contratava a nossa fabriqueta lá. Então, chegava para a gente um desenho. Literalmente, a gente não tinha computador, não tinha nada, era papel impresso, uma A2, né, que é uma razão, com a planta baixa da onde ia ser, as especificações. De vez em quando a gente ia no cliente, media antes, tivesse algum risco, identificasse até a coluna no meio. Pô, não vamos construir um móvel, chegar lá, a coluna não bate no lugar porque o cara mediu errado, a gente perdia a viagem. Então, às vezes, a gente vai fazer redimensionamento, uma remensuração. Não era esse nome, né? A gente era bem mais rústico. A gente já tinha a medida, né, do item. Mas o ponto é que tinha essa cadeia. Tá? Acho que esse que é importante. Tinha a cadeia do arquiteto, que é um cara que ele fica fora da parte da produção, mas ele desenha, ele entende, ele conversa com o cliente, ele conhece mais a língua do cliente, então provavelmente ele vende melhor, ele é um cara mais estratégico. E aí, a gente pode fundir esses três papéis num cara só, ou a gente pode explodir ele e ver diversas milhares de estrelas num plano, numa grande empresa. Mas esses papéis não estão sempre lá. Então, se você for um cara que atua
entregando o teu projeto para o cliente final, tu é o arquiteto porque tu planeja, tu é o engenheiro porque tu coda ele e vai ali, mais ou menos, e tu é o operário que vai produzir aquele negócio. Tá? Né? Então tem essa questão. Esses marceneiros que a gente tinha lá, que eu era um deles, por exemplo, eu tinha que, por exemplo, você fala assim, eu quero que essa borda da madeira aqui seja arredondada. Você não compra madeira com borda arredondada. Não existe. Você compra a madeira e aí você passava numa máquina que iria fazer isso. Você compra uma chapa de madeira, né, de MDF, e você vai picando ela para poder entregar no que o cara espera. Então, é um projeto, é uma coisa muito artesanal essa produção de software em baixa escala. E aí, quando eu estava na faculdade, os caras me perguntaram uma vez, pô, mas você é marceneiro? Que máquina que você opera? Eu, pô, foda-se. Aí os caras, nossa, que isso? O cara está se achando. Paguei de bonzão, né? Eu falei, cara, o que está acontecendo? E aí a minha empresa lá, a empresa do meu sogro, né, que eu trabalhava com meu sogro, começou a prestar serviço para a CIR, por exemplo. E aí eu entendi por que eu passei de arrogante. Cada marceneiro lá opera uma máquina. Ele tem a função dele na posição dele, alguns metros quadrados que ele atua durante o dia, que ele gira e que ele fica fazendo o papel dele numa coisa muito fordista, né, de linha de produção. E aí explode de novo. Nós dois éramos marceneiros. Nós dois fazíamos a mesma coisa. Mas tinha um marceneiro que ele tinha um papel artesanal para lidar com uma solução específica e tinha um marceneiro que ele sabia os botões que ele clicava, subia, pô, ele vai, pô. E é uma parada engraçada que uma vez eu estava na fábrica da Apollo Móveis, a gente prestava serviço para a Apollo, justamente por conta disso, ele fazia as coisas que os marceneiros não faziam. Então, tipo assim, tinha um pé de mesa que era sinuoso. Não tem máquina para isso. Você tem que pegar a prensa, você coloca as máquinas na prensa, você vai cortando, serrando. Tem toda uma ciência para fazer. Então, a galera, os operários não tinham, valia a pena para eles inicialmente criar uma rotina para isso. Então, a gente ia para lá. E eu estou vendo o cara passar uma peça no desengrosso, assim, e aí tocou a sirene. Hora do almoço. O cara está com a peça no meio do desengrosso, uma peça de 3 metros, sei lá, mais ou menos. O que é o desengrosso? São 2 serras cortando a madeira em cima e embaixo para tirar o empeno dela. Não sei o nome técnico, mas a gente chamava de desengrosso lá no chão de fábrica. E o operário, ele tocou a buzina do almoço, ele desligou a máquina e foi almoçar. O encarregado viu, mandou o cara embora na hora. Aquela gritaria, não sei o quê, uma coisa bem operário mesmo, bem peãozão. Que é muito parecido com o que acontece no software hoje. Tá? De um cara que só faz o dele, bate a testa no prego e ele não interage e tudo mais. Então, quer dizer, essa cadeia, ela não é nova. Essa cadeia de produção, de todo... Se for fechar um parênteses agora para retomar o nosso assunto. Essa cadeia de ter estratégico, tático, operacional. Tem um operacional que ele precisa lidar com um problema mais delicado e ter a noção da ciência. Um cara operacional que ele é realmente só marretado e tudo mais. Ele não pensa muito no que ele está fazendo. Isso é normal. Né? Tanto é normal que esse mesmo movimento pós aí, o de casta, sei lá como é que é o nome desse doido, vem um movimento forte de engenharia de software, de arquitetura de software, Model View Controller, Smalltalk, final da década de 70. O pessoal começa a falar, pô, vamos começar a criar ferramentas, é por isso que eu estou falando, por isso que eu fiz aquele parênteses inicial, vamos começar a criar ferramentas para a gente poder desenvolver software de forma organizada. Claro que toda vez que você cria ferramentas, você abre brecha para criar um comércio em cima disso. Aí talvez seja um ponto que incomoda muito o engenheiro que tem essa percepção. Porque, tipo, sei lá, hoje você tem Bosch, Makita, ferramentas. Você ouve Tramontina, porra, você já associa, pô, é uma faca boa. O comércio ele vai existir, ele permeia isso. Então, a galera, quando começa a identificar esses nomes pegam e eles vão entrando, tem uma camada comercial ao longo do planeta que fica tentando aproveitar essas oportunidades e criar nicho. Fazendo um gancho aí com uns assuntos que a gente já teve aí nas redes sociais recentes. Né? Então, o próprio movimento do pistache que eu brinquei mais cedo, alguém começou a vender pistache, vendeu pra caramba, isso vira case. Aí todo mundo, porra, pistache, bota pistache, cara. Né? E aí alguém se aproveita disso, que tá
Então, consolida um monte de conhecimento que um monte de gente está contribuindo e tal. Fala assim, não, isso aqui, ó, olha o que eu sei aqui, ó. Né? Muito coisa de universitário sabichão, né? Não, olha só o que eu sei aqui. Ele acabou de ler no livro, ele não está nem sabendo direito o que é aquele assunto, né? E ele traz. Então, acho que a cadeia de produção de software é extremamente complexa. Ela não é diferente do que a humanidade já tem, né? Como um todo, igual você tem toda essa cadeia chata, essa história meio monótona, né? Esse monólogo aí sobre a parte de marcenaria, mas é muito parecido porque são problemas meio que humanos, né? Então vai ter a produção em larga escala, vai ter a produção em pequena escala, precisa de uma pessoa estratégica de fato, e a galera vai tentar vender curso para isso, precisa de um pessoal mais tático, a galera vai tentar vender curso para isso. Tem uma galera que é muito operacional, então eu já tive a oportunidade de liderar alguns times, e é claro, assim, os perfis das pessoas, a pessoa que ela é mais operacional, a pessoa que ela, não, calma, pera, deixa eu entender o problema, deixa eu pensar, né? E aí, eu acho que falta, talvez, uma visão toda disso em todos os segmentos, né? De todo mundo entender como que isso tudo funciona. Porque quando eu troco ideia com os meninos novos que estão chegando, e começo a explicar para eles como que funciona a parte da rotina de trabalho, coisas que a gente que é mais experiente começa a entender, eles ficam, nossa, eu nunca tinha pensado nisso e tal, porque muita coisa não é o senso comum. O senso comum, ele é limitante, ele vai tentando fazer com que as pessoas sejam mais burras, de novo um burra sem ser pejorativo, mas que elas saibam o mínimo possível e lançam ela para elas poderem tentar entrar naquela rotina. E aí quem percebe que isso pode ser uma moeda, começa a tornar isso algo comercial, vende isso, comercializa isso, sendo que são características das pessoas. Tem gente que nasce estratégico. O cara, talvez, ele está na barriga da mãe já planejando, eu acho que eu vou nascer no dia 23, pro dia 23 e tal, sabe? E tem gente que não, você não quer se meter, você não quer pensar, você só quer viver naquele momento, só quer curtir aquele momento. E isso não quer dizer que você é uma pessoa boa ou ruim. E eu acho que o mercado tem que entender tudo isso e gerir. Tanto que nesse mundão que eu falei, essas grandes empresas mesmo, nós temos os caras que são marceneiros que fazem os protótipos. E esses caras têm 20, 30, 40 anos de marcenaria e entendem do maquinário como um todo. Eles conseguem fazer tudo, mas são 1, 2, 3, que é tipo um lab da tecnologia. Quantas empresas têm os labs e tal? Área de inovação. A gente fica achando, porra, área de inovação é coisa de TI e tal. Tem uns dos caras que estão inovando na marcenaria, criando as peças que vendem os designers, eles vendo que isso aqui é viável e tudo mais. Então, não é que seja um problema totalmente novo. O que deve estar faltando ainda, de um modo geral, é maturidade da gente para poder lidar com tudo isso, sabe? E aí eu acho que são pontos que a gente tem que vir avançando em relação a eles. O que eu acho complicado é porque, por exemplo, o Dave Farley, ele cita uma coisa que eu acho que eu nunca tinha parado para perceber antes, porque eu sempre faço a analogia, eu acredito muito que dá para aproveitar coisa de outras engenharias, né? Porque engenharia está aí antes de ser engenharia de software. Sim. Porém, o Dave Farley falou uma coisa que tipo assim, ele diz que o software ele é bit, são uns e zeros, né? São bytes, bits, etc. Não é uma coisa tangível, né? Por exemplo, assim, eu lancei polêmica lá no LinkedIn por causa do muro, né? Tem o pessoal compartilhou um meme, aí tem um muro e o muro está com os tijolos assim tortos, etc. E aí tem uma frase dizendo assim: vai fazendo aí, que depois a gente a gente conserta o que tiver de errado, né? E tipo, o meme, a piada é essa, né? Tipo, como querendo dizer que a pessoa está construindo de forma errada, né? Só que o que eu acho, assim, o meu ponto de vista, e minha opinião pessoal, é que o software não é assim, tipo, não dá para a gente comparar, viu? Tipo, um software com um muro, um software com uma casa, tu sabe como é a casa, tu sabe como é um muro. Assim, o Dave Farley gosta muito de citar o exemplo da ponte, porque sempre gostam de pessoal que defende fazer a comparação de engenharia de software com engenharia clássica, engenharia civil, ele gosta de pegar ponte, né, como exemplo, mas o software não é uma ponte, não estou construindo uma ponte, entendeu? Então, é um negócio meio complicado, assim, eu acho que dá para aproveitar muita coisa quando a gente olha, por exemplo, a questão de esteira,
igual o Lean faz. Eu não sou tão radical de vou abrir mão do Lean, né? Tipo assim, que nem tu falou, olhar as coisas como um processo, cada pessoa tem um papel e a gente vai construindo as coisas numa esteira. Eu acho que é possível utilizar coisas que estão ali, entendeu? Estou dizendo que não é para largar de mão isso. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque não é a analogia do muro. É que nem eu falei para o Sushi com abacate, eu falei para ele, cara, um software não é um muro as a service, né? Não vou construir um muro. Sabe como é o muro? Agora, eu não sei como é o software, eu não sei. Nem o cliente sabe como é que vai ser no final o produto, entende? Sim. E aí que entra a minha outra pergunta para ti, porque a gente começou analisando a parte técnica, né? Você citou muito bem, muito bom a analogia, gostei. Mas, tipo assim, e a parte gerencial, que ele cita também, né? O de Castro cita, né? A parte gerencial é uma coisa que a gente tem que se preocupar. E, assim, qual é o teu ponto de vista do impacto, do esforço, né, para trazer para dentro da produção de software uma visão mais gerencial, né? Que eu gosto de dizer assim, que hoje em dia a gente se preocupa muito mais com o produto, muito mais com o processo do que, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, que acho que, assim, eu acho que tem coisa boa, mas acho que tem coisa ruim também, entende? Tipo uma coisa ruim que eu vejo da visão gerencial, quando a gente traz a visão gerencial, a visão de focar nos processos, a pessoa se perdeu o foco, né? Porque o foco tem que ser o produto, né? De fato, o processo tem que ser bom para gerar um produto. A gente não pode, eu não posso, vou me preocupar só com o processo, tá? Entende? Tipo, se eu vou me preocupar com a parte gerencial, e isso é fácil de se perder, né? E por que eu estou citando isso? Porque o movimento da engenharia de software, para melhorar isso, é criar processos e modelos de processos onde a gente tem 300 milhões de papéis, tá entendendo? E, tipo assim, a ideia deles é pensar nos papéis e o ideal, quando a gente for executar, a gente instanciar. Quer dizer, eu não vou usar todos os papéis, não vou usar todos os modelos de artefatos ou de documentos que estão lá nos modelos de processo. Só que, na prática, a gente sabe que não é assim, né? Na prática, tem influência do mundo real, tem influência do marketing, tem influência de antipadrões, né? Antipattern, pessoa que vai tentar implementa errado, entende? Então, tipo assim, eu quero saber o teu ponto de vista relacionado a essa parte de gerenciamento, né? Dos esforços que foram feitos desde aquela época para cá, assim, do que tu consegue enxergar, que as coisas boas e as coisas ruins disso, assim. Cara, excelente ponto. Eu acho que o que acontece, tá? Quando você... E aí vai parecer um pouco contraditório, tá? Mas quando eu pego aquele exemplo que eu dei da marcenaria, quando você pega o exemplo do muro, quando você pega uma pessoa operacional de outras áreas, o processo dela não é criativo, em momento nenhum. Ele é extremamente metódico. Tanto que é comum, quando eu estou ensinando, eu estava dando aula no passado para a galera que estava fazendo transição de carreira, a gente pegou o finalzinho desse ano, iníciozinho desse ano também, o pessoal chega para mim assim, como é que eu faço para fazer um site? Um camarada da elétrica me perguntou, da engenharia elétrica. E eu falei assim, cara, é muito complicado. Ele não pode. Porque, por exemplo, ele me deu o exemplo da área dele. Quando eu quero fazer a instalação do equipamento tal, vou seguir o manual tal, eu vou chegar e vou operacionalizar e vou criar e vou... Pronto, fiz a instalação. Eu falei, então, aí é que está o seu ponto, o nosso problema. Você parte de um princípio de algo que você conhece. Então, quando eu conheço, fazer engenharia reversa é viável, é fácil até, assim, colocando entre muitas aspas. Então, se eu conheço algo, eu consigo fazer engenharia reversa. A gente fez isso com a matemática, a gente fez isso com a música, né? Então, a gente faz engenharia reversa com uma certa facilidade. O nosso cérebro é bom nisso, em fazer engenharia reversa, descobrir como aquilo funciona, né? A nossa visão é baseada em movimentos, para a gente ficar mais atento. Então, a gente entendeu que quando algo se move, aquilo é uma questão de perigo, então a gente reage aquilo de forma mais rápida. A gente é bom fazer isso. Ponto. É ponto pacífico. O ponto que diverge dessas outras engenharias e que gera dificuldade é que o ponto operacional da TI, ele, né, vou botar da TI porque eu quero generalizar mesmo, ele é um cara criativo. O cara que provisiona uma infraestrutura, por mais que você saiba tudo sobre aquela máquina,
ainda é um processo criativo, porque ele ainda vai precisar de entender para que aquela máquina vai ser usada. O cara que está desenvolvendo software é um processo criativo, né? E aí, eu lembro que, acho que era início dos anos 2000, ali, 2010, mais ou menos, tinha uma amiga que estava trabalhando num banco, um Itaú da vida, eu acho, e ela era muito triste com a carreira dela, porque ela questionava que ela, tipo, ela ia para uma baia, chegava um documento para falar, coloque o botão A na tela B, na posição tal, e ela vai e fazia. E aí, isso bate com aquela produção que eu falei, da Itatiaia, por exemplo. Os operadores da Itatiaia são assim. Ele não sabe o que ele está fazendo. Esse papel é simples de se manter, e aí a liderança consegue gerenciar isso. Porque vai ser fácil de gerenciar isso. Muito fácil. Eu coloco horário. E se eu sei que, em média, um cara demora meia hora para colocar um botão, eu consigo fazer um capacete de quantas pessoas eu preciso para colocar 20 botões em 2 dias. Sabe? Então, eu consigo operacionalizar isso. É fácil gerenciar isso. Só que o que acontece? Esse é um processo muito moroso. E quando ele dá errado, ele dá muito errado. Né? Então, imagina, tu passa um ano construindo toda essa engenharia de processo, igual você falou, toda essa parafernália de papéis licenciados, isso aqui. Quando eu botar para rodar, não era aquilo. Era um muro torto. Né? Porque qual que é o problema da analogia com a engenharia civil? A engenharia civil é relativamente mais simples, por mais que o arranha-céu seja complexo, mas a gente vê, é palpável, é palatável para a gente, é compreensível. E você pode investir dezenas de milhões em algo errado. A Meta está fazendo isso. A Meta criou o metaverso, o universo deles lá, sei lá, perdeu dinheiro, está criando outras coisas. Eles estão investindo, aqui eles têm dinheiro para gastar, e que bom que eles estão fazendo isso, porque estão trazendo inovação para a gente, senão não teria. Então, uma galera que realmente tem budget para isso, está fazendo e está gerando. Pô, se ninguém tivesse feito, a gente não saberia quão bom ou quão ruim é. Enfim, voltando para o assunto principal. Então, qual que é o desafio da liderança? Lidar com o incerto. Né? E aí, o que acaba acontecendo? Quando a gente lida com o incerto, a gente começa a ter que o operacional ele seja quase tático. Olha que maluquice. Então, por que os artisans, os crafters, os artesãos, eles ganham espaço? Porque tem uma evidência anedótica aí. O cara operacional, eu não preciso de um cara operacional hoje mais, Carlos. A inteligência artificial vai absorver esses caras. Inteligência artificial, entre aspas, né? É um termo genérico para várias tecnologias, machine learning, etc. Mas eu não preciso de um cara que copie e cola um controle e muda umas coisinhas. Eu não preciso mais de um cara que vai no repositório Terraform, copia um HC e muda o nome do banco. Eu não preciso mais desse cara. Esse cara é descartável para mim. Porque o tempo que eu gasto para descrever para ele fazer isso, eu mesmo faço, porque eu já tenho tecnologia para isso. Então, esses papéis eles estão sumindo e está começando a ficar cada vez mais aparente a necessidade que o tático e o operacional se misturem. E eu acho que é aí que está desandando de novo. A gente chegou num ponto que estava mais estável, sei lá, década de 90, ali, início dos anos 2000, os bancos estavam muito estourados, era o padrão de tecnologia porque eles tinham consolidado as esteiras. Quando eles tiveram que inovar para acompanhar tecnologias novas, degringolou. Então, você cai, por exemplo, no fintech, é uma maluquice, é uma correria, é os caras fazendo coisa, desfazendo e tudo mais. Não que isso seja ruim, isso é legal, porque gera inovação. Mas é muito incerto. E qual que é o ruim de ser incerto para o operário? Eu sou operário, né? Então vou defender a minha classe. Né? É que você pode ser mandado embora a qualquer momento. Se o produto não está rendendo, você fica vulnerável àquilo, você fica vulnerável a uma demissão em massa, ao corte e tudo mais. Então, por que é importante a gente produzir grandes coisas quando a gente entra nessa parte dessas engrenagens e cada um ser a liderança? Tá entendendo? Cada um fazer parte da liderança. É o seu futuro, é a tua carreira, é a tua possibilidade de crescimento. Então, acho que tem um quê de verdade, por isso que talvez esse artesanato do software ele ganhe espaço, mas não é exatamente isso que a gente precisa. A gente precisa de uma produção inteligente, né? Então, a gente precisa realmente... por exemplo, tá? Estou num ambiente de fintech, acabei de fazer um produto, deu errado, vou ter que refazer ele todo. Cara, isso é custoso, isso vai gerar custo para a empresa, vai rodar gente, e aí a gente entra numa espiral descendente, aqui o Ed Fênix, né, se fala sobre isso,
pô, tu tá corrigindo o bug gera mais bugs, e aí começa aquele clima de um começa a acusar o outro. Eu tenho pavor disso, que eu já trabalhei em ambientes assim, e aí começa a ter trocação, né? Os caras, ao invés de trabalhar juntos, os caras começam a se socar e brigar nas cerimônias e tal. Então, o ideal seria que a gente conseguisse melhorar essa experiência como um todo. E aí, o único ponto que eu vejo é que o líder, ele é mais hoje um cara que... Imagina o cara que estava comandando o Titanic, né? Então, ele vai ter que coordenar e entender muitas variáveis e se antecipar a elas e tentar gerenciar e contar com um time que seja capaz de reagir a isso, né? De mudar o leme o mais rápido possível, de rotacionar os motores e conseguir reagir a se mover. Porque uma companhia é uma parada grande, uma empresa grande, com 4 mil funcionários, ela não se move fácil. O CEO de um grande banco internacional, ele não faz ideia do que cada pessoa faz, ele já perdeu a mão total, né? Então, a gestão ela fica muito mais vulnerável a essa capacidade de cada um, e não tem um processo que consiga garantir isso, porque a gente não conseguiu ainda se adaptar a tantas inovações. Então, se você chegar numa fábrica de celular, tem uma esteira. Se você chega numa fábrica de qualquer outra coisa, tem uma esteira. A gente fala de esteira em produção de software, mas não chega nem perto do que é a da Ford, né? Não chega nem perto. Então, a gente tenta simular, a gente vai se apegando a coisas que a gente vai vendo, a gente puxa para a gente assim, mas a gente ainda não chegou lá. E aí eu acho que o futuro vai ser todo mundo entender isso. O gestor entender que ele não vai conseguir chegar e aplicar um 8 às 18 e cumprir sua carga horária, porque ele vai conseguir mecanizar e não vai conseguir chegar nesse ponto, provavelmente não nos próximos anos breves. E o engenheiro também, ele tem que entender que ele nem é só o cara que faz a arte, que ele enfeita, que ele fica namorando o código dele mesmo, ou namorando a infra que ele criou ali e tal, né? Ele não é um objeto de desejo dele, não deveria ser isso, deveria ser o salário dele garantido e tudo mais. Não que isso não seja relevante, acho que você pode fazer isso como seu projeto pessoal, como seu hobby, por exemplo, acho muito legal, né? Mas ele também não pode ser um cara batedor de prego que ele não sabe o que ele está fazendo, porque ele também se torna descartável. E ele não ajuda no processo como um todo, ele cria mais problema do que ele resolve. Então é todo esse emaranhado, assim, cara, que eu acho, assim. Aí eu deixo você fazer uns comentários aí. Boa, boa, boa. Eu acho que a gente não pode esquecer, tipo, que tem que existir um equilíbrio, né? Eu fico repetindo isso quase todos os episódios, mas tem que ficar na nossa cabeça, né? A gente tem as pessoas, a gente tem os processos, a gente tem a tecnologia, né? Então tem que ter, as organizações têm que conseguir equilibrar, né? Fazer equilibrar esses 3 pilares aí, né? Tanto quando a gente está falando de engenharia de software, quando a gente está falando de questão de segurança, então sempre tem que ter um equilíbrio, né? Então, eu só acho assim que eu acho que é importante assim, do ponto de vista gerencial, a evolução e o aumento da preocupação de quem está produzindo software com essa parte de gerência e tentar identificar as coisas, tentar fazer o equilíbrio desses 3 pilares que eu falei aí. Mas o que me preocupa quando o pessoal os artesãos, né, como eu estou falando, quando perde a mão, né, tipo, por exemplo, eu vou me preocupar demais aqui com além do meu código ser legível, né? Tipo, sei lá, eu acho que, tipo assim, uma coisa legal do ágil, né, quando veio o movimento ágil, é ele focar fazer a gente focar no que entrega valor para os nossos clientes, entende? E, tipo assim, porque isso é uma via de mão dupla, né? Vai entregar para o cliente, vai entregar para a gente também, para a organização e para quem está desenvolvendo. Sim. E eu acho isso importante, né? Porque às vezes a gente se perde, né? A gente está lá no processo, sei lá, aí eu penso, não, poxa, seria legal se o código que eu gerei aqui pudesse ser mantido por outra pessoa, etc. Então, eu não estou dizendo, veja bem, não estou dizendo que não deve existir isso, né? Mas às vezes, por exemplo, eu gosto de pegar a analogia do airbag, né? Às vezes do airbag. Não, tem um airbag, quando bater o carro, o airbag vai vir para cá e vai me salvar. Aí, pô, mas aí eu consigo
Às vezes é melhor eu tirar todo o airbag e colocar um novo, entende? Tipo assim, eu não tô falando de todo o carro, tô falando só do airbag. Tá entendendo? Colocar um novo, com um novo material, ou então um outro tipo de função, que, sei lá, mais moderno, que proteja mais. Que proteja a pessoa, entende? Então a função está lá, eu tenho que proteger a pessoa no acidente. E aí eu consigo substituir ela, ou evoluir ela. Às vezes isso vai gerar muito mais valor do que eu fazer um remendo, entende? Sim. Então, é tipo assim, eu acho que o foco no que gera valor é mais importante do que o foco no código, o focado no código. Se isso for uma coisa que vai gerar valor para o meu cliente, para mim, beleza, então faz todo sentido, mas eu não posso dizer, olha, se eu vou usar martelo para bater tudo quanto é prego, né? Tem um parafuso ali, vou usar o martelo. Então, eu acho que é tipo isso, né? Eu olho sob esse ponto de vista. Tipo assim, às vezes, muitas vezes, na grande maioria das vezes, para ser sincero, não é assim, ter uma preocupação exagerada no meu código ser readable é uma coisa ruim, tá? Então, tipo, assim, eu estou falando de código, o código em si, porque não necessariamente o código tem que ser readable. Às vezes, a aplicação tem que ser readable. Tipo assim, ela tem que ser... tipo assim, os módulos, ela tem que ser modular e desacoplada, entende? Estou falando mais nesse sentido, tá? Não estou dizendo que, nossa, eu não tenho que fazer alguma coisa que não dê para manter. Só que eu acho que é algo que está um pouquinho antes, é uma abstração antes do próprio código, entende? Então, é igual a analogia que eu estou falando relacionado ao airbag. Tá? Então, uma coisa antes do que é feito o airbag, como é feito o airbag, é a função dele. Sim. Entende? Então, o que tem que ficar claro para o time é isso, né? São essas funções e como eu posso tirar ou colocar elas de volta. Né? É por isso que eu acho essa analogia um pouquinho mais próxima da realidade do que a do muro, que eu citei, daqui o muro, para levantar o muro, tem os tijolos errados, depois eu não vou conseguir manter. Não, eu acho que tem que ser algo relacionado a funcionalidades, entende? Então, tipo, o David Farley gosta muito de citar carro, né? Porque o carro tem o guidão, vai ter a marcha e tem, sei lá, tem os eixos, tem as rodas. Mais componentes, né? Tem vários componentes, né? E os componentes vão evoluindo com o tempo, né? Até a forma de produzir o carro também evolui. Então, eu acredito que o software é uma coisa mais parecida com isso, né? Tipo, tem os componentes também separados, estão desacoplados, pode ter vida própria. Assim, é claro que eu estou falando de uma forma abstrata, né? Não é todo projeto que é assim, né? Todo projeto que tem que ser assim. Isso depende muito do escopo do que a gente está falando. Mas estou falando mais no geral. Eu acho que a engenharia de software meio que evoluiu utilizando muitas coisas de experiência de outras engenharias e também a questão de evolução científica, né? Evolução da própria ciência no século passado, que acho que ajudou bastante, porque cresce de uma forma exponencial, né? Não é assim, se for pegar o gráfico na ponta... Eu vou até deixar o link aqui embaixo, que tem uma palestra... Tem alguns materiais que meio que demonstram isso que eu estou falando, né? Que a influência da ciência, assim, na tecnologia é um negócio absurdo. Né? Enfim. Sim. Essa analogia do airbag é muito boa mesmo. Eu tinha visto, acho que em algum lugar, não sei se foi você comentando em algum lugar, porque ninguém compra um carro pensando em todo ano trocar o airbag, né? Você compra o carro, os equipamentos de segurança, e nem a empresa que produziu o carro sabe quando ela precisa trocar o airbag. Né? Você pode trocar o airbag porque você usou, você pode trocar o airbag porque você fez manutenção nele e identificou um problema, e pode surgir uma nova tecnologia de airbags que, vai fazer a sua vida ser 50% mais protegida no momento do acidente. E aí que entra a parte humana da parada, porque vamos dizer que tu comprou teu carro no sacrifício, sei lá, tu juntou dinheiro e conseguiu comprar o carro, Deus sabe como, e agora tu tem aquele carro, e cara, tu não tem condição de ficar montando peça dele, tu leva para revisão, quando leva, troca óleo tu mesmo, às vezes, tu tá na risca da faca. Tu raramente vai trocar esse equipamento. Porque o risco que ele emprega ao teu negócio, à tua vida ali, talvez não te seduzam a investir nisso. E eu acho que vai indo por aí. Então, tipo,
por que a galera fala tanto sobre qualidade de código ou qualidade ali dentro das implementações e tudo mais. Porque realmente é um risco para um negócio ficar refazendo tudo toda hora. Né? Não dá para você pensar em toda hora refazer a infra da Uber, da Meta, né? Qualquer problema que eles tenham, eles demoram a voltar, porque é como se fosse realmente um transatlântico em alta velocidade pelo oceano, e para ele desacelerar e para ele voltar, são ferramentas muito grandes. Mas a galera tem essa sensação de que é muito importante, porque já teve alguma experiência, já viveu um lugar em que tinha dificuldade de lidar com a tecnologia que tinha lá e tudo mais, enfim. Eu trabalhei em lugares que, sei lá, eu fui fazer um redux em alguma implementação, apliquei algum algoritmo ou apliquei algum paradigma na herança, alguma composição, e o pessoal, não, esse código está muito complicado. Você mais o quê? Código complicado, aí vai chegar um júnior aí e não vai conseguir ler. E aí, beleza, assim, sabe? Eu sou muito flexível, eu não gosto de ficar gerando muito atrito onde eu estou trabalhando, porque eu acho que não me ajuda. Né? Então, tudo que não me ajuda... Eu tenho uma teoria que é o seguinte, existe um problema, existe a solução. Tudo que não é solução é problema. Né? Então, se não está resolvendo o problema, é problema para mim, sabe? Então, se o cara simplifica, beleza, eu simplifico. Por mim, problema nenhum. Mas é estranho você pensar, por exemplo, onde é que eu arrumei um emprego para trabalhar na China. Né? Então, eu vou trabalhar com os chineses. Sem saber chinês, né? Eu vou trabalhar no ambiente deles, vou trabalhar convivendo com eles, produzindo documentos com eles, conversando com eles, e eu não sei essa... E aí você acha que a China vai se adaptar para mim? Todos os chineses que trabalham comigo vão precisar falar português porque está chegando um brasileiro, e aí, vamos se adaptar toda aqui a cadeia para a gente poder absorver esse brasileiro. Não é assim que funciona, sabe? Não tem como. Exatamente, né? Exatamente. Então tem que ter um ponto de equilíbrio entre isso. Né? Então, por isso que criaram um padrão, vamos fazer tudo em inglês, por exemplo, a tecnologia, para poder ficar mais fácil de ter essa troca, né? Esses switches aí entre esses ambientes. Até a gente trabalha com uma extensão no PHP chamada Slow, não sei como é que fala, mas é SWOOLE o nome, que é feita pelos chineses. E a documentação é em chinês e tudo mais. Então, usei a China porque de vez em quando eu sofro com isso. Vou lá resolver uma issue que eu estou tendo, a mensagem de até em inglês, que vem do motor do PHP, mas chego lá, os caras estão tudo conversando em chinês, bonitão, né, sobre a solução, e eu, putz, e agora que eu não sei chinês? Mas o meu ponto é mais sobre o seguinte, não dá para uma ferramenta ficar se adaptando a todo mundo. Né? Então, não dá também para você ir no ponto mais alto da qualidade que alguém criou, das boas práticas. Boas práticas é algum conceito que alguém tem que ele define que é o que todo mundo deveria fazer. Isso é boa prática para tudo. Não existe esse termo é perigosíssimo. Né? Perigosíssimo. Eu prefiro, apesar eu não gosto nem desse termo, nem do depende, mas o depende é menos pior do que esse. Porque o depende está mais relacionado à realidade do que esse boas práticas. Esse boas práticas esconde um monte de coisa aí. Boas práticas para quem? Para quem? Isso depende do contexto, né? Para quem? Então, né? Tipo, isso entra no problema relacionado à metodologia. Né? Você falou de ferramenta, o item que está a ferramenta também está lá, a metodologia no meio. Sim. Assim, isso ajuda a confundir as coisas, né? Ajuda mais, não ajuda a resolver, ajuda a prolongar mais. Era para ser a solução da crise do software, né? Daí isso ajuda a piorar mais, né? Boas práticas. E aí, o que eu costumo fazer no lugar do meu trabalho? Eu falo assim, pessoal, vamos fazer um style guide, vamos fazer um estilo de como a gente vai produzir, vamos definir aqui os nossos padrões de engenharia, vamos modelar aqui como é que vai ser, vamos pegar os componentes mais comuns e vamos isolar eles, vamos fazer eles não se repetirem tanto. Então, esse pensar, ele parece que não, mas ele é estratégico. Né? Então, ele chega vazado tático, tem horas. Porque quando você faz isso, você leva para a empresa inteira um mesmo padrão de design ali, de produção, você está realmente seguindo uma coisa estratégica. Né? Então, você tem que preparar, e aí você investe totalmente a cadeia.
Tem algumas empresas, por exemplo, que têm a própria linguagem lá de programação. SAP com ABAP, por exemplo, é um dos melhores exemplos. É o maior RP do mundo, criou uma linguagem que o pessoal consegue estender ele próprio. Você vai lá e aprende a ABAP para você poder estender o SAP, e aí você passa a ser um consultor e atuar nele. Eu consigo fazer inúmeras demonstrações aqui do quanto isso pode ser benéfico. Isso já é engenharia se misturando com o estratégico. Então, tipo, a solução para esses problemas de detalhamento, de qualidade, de boas práticas, das melhores práticas, ele está muito mais voltado a você sentar em cima do problema e desenhar a solução para aquele problema. Existe a boa prática tal, deixa eu ver se ela se adequa. Né? Igual tu pegar, sei lá, uma lista de design patterns, quantas vezes eu estou com alguma dificuldade de implementação, aí vou para um guru da vida de design patterns e falo, será que esse cara aqui não ajuda a resolver esse cara? Deixa eu olhar o algoritmo do não sei o que aqui, de repente esse cara ajuda. Né? É pegar o que já existe da bibliografia, pegar tudo que a galera já criou, não reinventar a roda, não ficar criando abstrações que tu tirou do teu imaginário, porque elas não vão te ajudar, elas vão criar mais problema para a corporação, para a empresa, para a companhia como um todo. Nem que seja só para você. Você cria uma abstração muito louca e tu teve uma epifania dormindo à noite e depois nem tu consegue manter. Eu mesmo já fiz isso. Criei lá uma ferramenta muito doida. Porra, agora vai ser muito fácil. Aí no dia seguinte, lá, um mês depois, eu tinha que dar manutenção naquilo aí, rapaz. E agora, né? Você cria essas dificuldades. Né? Então, quando tu pega, pinça tudo que tem na bibliografia, compila, monta um documento para aquele caso específico, tipo um dossiê, entre aspas, tu rompe com todas essas dificuldades. Você documenta para quem chega, então não vai ter o problema do brasileiro chegando na China que eu citei agora. Você elimina riscos de discussões. Não vou aprovar esse PR porque MAP é melhor que Forit, ou sei lá, alguma discussão besta relacionada a isso que não agrega nada ao negócio, é totalmente irrelevante na maioria dos casos, né? A não ser que, sei lá, tenha impacto realmente na performance, esse impacto seja mensurável e gere um custo, é discussão irrelevante. Mas se teve uma discussão, vai lá no guia de estilo e coloca, não, fizemos um comitê, concluímos que quando a gente tem esse cenário, é assim que a gente vai agir. Então, o que eu estou querendo dizer? Como que a gente resolve a maioria dos problemas que o Ricardo estava citando? Tornando o desconhecido conhecido, mapeando o universo que a gente tem e as constelações e as estrelas, por mais que pareça um projeto absurdo de longo e complexo, tem que começar de algum lugar, primeiro tijolinho, segundo tijolinho. Então, você vai pegando tudo que é desconhecido e vai documentando, vai organizando, vai catalogando, e aí você consegue até ser mensurável. Então, da próxima vez que alguém te pedir para fazer algo que você nunca tinha feito até então, se tu tem aquilo descrito, organizado e mensurado, né, tipo, todo o conhecimento que a gente tem de ir à Lua hoje, ele foi muito facilitado pelos primeiros caras que foram, os pioneiros. Né? Então, os pioneiros demoraram um sem número de dias, porque eles não faziam ideia do que eles iam encontrar pela frente. Eles criaram tecnologia, eles criaram coisas que não existiam, criaram fórmulas, matemática, eles fizeram tudo que era necessário para aquilo acontecer. Quando tu pega já a bibliografia deles, o material que eles já fizeram, e você começa a pensar para o seu projeto, pegar as boas partes aí, as partes convenientes para aquele seu contexto. Lá não vou usar o boas ou melhores, porque são palavras, né, que elas não fazem muito sentido sozinhas. As partes convenientes para aquele teu projeto, conversando com as pessoas que fazem parte dele, tu consegue ganhar celeridade. Tu consegue fazer com que o que era impossível de ser dimensionado, agora é. Porque agora você conhece as etapas. Né? Então, é muito um processo de ter toda essa governança em relação ao que está sendo produzido. E é aí que eu acho que a maioria das empresas falha, porque ou ela governa demais e cria processos demais, dificuldades demais, atritos demais, ou ela governa de menos e conta com a criatividade e o bom senso de todo mundo. E criatividade e bom senso são também totalmente dependentes de contexto. Né? Uma pessoa que nasce no interior da África vai ter uma coisa de bom senso, uma pessoa que nasce na Ásia vai ter uma coisa como consenso de bom senso. Então, bom senso e criatividade, eles são muito humanos, muito contextuais. Né? Então, quanto mais você consegue padronizar, melhor é.
Mas se tu padroniza demais, ingessa demais, você também cria uma máquina que não se move, que fica indo ao infinito sem conseguir se organizar e tal. Acho que é muito por aí que eu vejo, sabe? Boa, concordo. Outro ponto interessante que a gente vive nos dias de hoje, assim, que foi uma coisa que evoluiu com o tempo, né? Porque meio que assim tem alguns choques, né? Na evolução da engenharia de software e computação, etc. Tem um momento onde todos percebem que software é importante, né? Tipo, o pessoal, antes o importante era o hardware, depois o software é importante. Só que aí, tipo, meio que eu falo pelo pessoal de infra, né? Acho que eu sempre fui mais ops do que deve. É de lá que eu vim. E a gente se sente meio órfão de grandes autores, né? Porque os principais autores da base do que a gente vive hoje em dia estão do lado de software, são devs, que a gente chama, né? São devs. Só que o que acontece? Tem muitas dores que são da gente que sustenta, né? A gente que é de operação, que sempre pulavam o muro, né, para vocês e vice-versa. Muitas coisas de vocês sempre passavam para a gente, né, pessoal de infra. E assim, pelo que nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, a gente vê uma convergência de mentalidade, né? Tipo, a gente começa a se preocupar em olhar tanto os serviços quanto o software que a gente produz como produto, né? Estou olhando as coisas como produto, uma lógica de produto. Como eu falei antes, vamos se preocupar em gerar valor para o nosso cliente, né? E aí o que acontece é que está tendo esse blend por exemplo, não só o produto que a gente entrega para o cliente tem essa visão de produto, a própria infraestrutura moderna, na engenharia moderna, a infraestrutura é vista como produto também, mesmo que involuntária, né? Porque tem gente que, por exemplo, tem os papéis, né? O engenheiro de plataforma, né? Tem uma equipe de plataforma que vai gerar a plataforma como se fosse um produto, mas mesmo antes dele existir, mesmo antes de definirem isso, era uma coisa que a gente já estava fazendo, entende? Tipo, por conta da cloud, evolução de frameworks como, por exemplo, o framework SRE, o próprio surgimento do DevOps, entende? Do pessoal se conversar. Então, meio que isso também é uma coisa que a gente vive nos dias de hoje. E tipo assim, e é engraçado, porque tem coisas boas, muitas coisas que foram vivenciadas pelos devs e pelos engenheiros de software durante todos esses anos que estão sendo meio que absorvida, né, pelo pessoal de infra, né, pessoal que vai lidar com a infra, porque os paradigmas, por exemplo, é muito bom esse artigo do Dijkstra, né, que ele meio que cita isso, né, tipo, afinal, o que é desenvolver um software, né, tipo, afinal, quer dizer, quais são, qual é esse paradigma, quais os paradigmas que contribuem para isso, né? Então, é isso que eu estou falando, são mudanças de paradigma, né? Tipo, antes de me preocupar com hardware, depois começa a me preocupar com software. Mas não, peraí, tem uma outra matéria aqui dentro que é a base do que vai rodar o software, né? Tipo, configurar sistema operacional, configurar a rede, configurar a infra onde vai rodar, servidor de aplicação, runtime, tá entendendo? Então, tem toda uma ciência que está ali também, entende? Tipo, não é só a engenharia de software pelo produto do software só. Então, tem mais coisa lá, entende? E eu enxergo que no dia de hoje a gente meio que evoluiu, né? A gente está ampliando, né? Essa visão da engenharia de software, ela está pegando outras áreas que, na realidade, surgiram com o tempo, com a própria evolução do software, do jeito de a gente produzir software, né? Então, é aí que chega a minha outra pergunta, porque a gente já falou de engenharia no começo, a gente falou da parte gerencial. E eu queria saber o ponto de vista de vocês, né? Porque tu és dev, né? Tu és, além de marceneiro, né? Tu és tu tá do lado do dev, né? Então, qual o ponto de vista de você relacionado a gente de infra, né? Eu vou falar engenheiro DevOps, mas, na verdade, estou falando com pessoa de infra, né? Porque tem um anti-pattern que muitas empresas usam, só fazem mudar o nome, né? O cara é sysadmin, mas vou mudar o nome aqui para DevOps. Né? Mas como vocês enxergam a gente
assim, o valor que a gente entrega para o produto final, o valor que a gente entrega para o trabalho de vocês, hoje, como é que tu enxerga hoje em dia? A gente ajuda, ou a gente atrapalha, ou não tem nada a ver? Enfim. Cara, massa essa pergunta, né? Vamos lá, eu vou tentar pontuar umas coisas assim. Por que o hardware ele demora a entrar na visão de todo mundo? Porque eu acho que, na verdade, ele não demora. Na verdade, ele já estava sendo uma preocupação. Só que, inicialmente, o que acontece na minha visão, tá? Os primeiros servidores, eles eram todos on-premise, que a gente fala hoje, né? Eles ficavam todos dentro das empresas e vai se consolidando essa questão da infraestrutura. Então, ele começa nas faculdades, nas universidades americanas, a ter nas redes do exército americano, ter os computadores e produzir todos os backbones e routers e tudo mais. Toda essa infraestrutura ela vem nascendo de forma isolada e muito, muito oculta. Né? Então, quando a gente fala ali do desenvolvimento, né, do HTML, da galera começando a pensar nessa rede mais distribuída, a gente começa a ver um pouco mais de preocupação em relação ao hardware, mas ainda é muito de nicho. E aí, eu tenho um caso engraçado que eu formei na faculdade e eu fui trabalhar lá e a gente tinha uma infra toda on-premise. Então, meu segundo trabalho enquanto desenvolvedor, ele não era só desenvolvedor, eu mantinha todo o parque da empresa, da faculdade. Então, a gente tinha um link, né, com a Embratel, e aí a gente tinha nossa rede de IPs, e aí a gente tinha um Cisco na borda fazendo ali a distribuição, a gente tinha que manter o nosso próprio DNS, a gente tinha que manter os nossos servidores de e-mail. Então, eu tive uma oportunidade muito massa no começo da minha carreira de entender a produção de software como um todo. Então, quando eu falei de ferramenta lá atrás, eu não estava falando de servidor também, né? Eu estava falando de máquina, de hardware, porque não tem como tu pensar no hardware, né, no software, sem o hardware e vice-versa. E aí me entristece um pouco a distância que isso foi tendo. Porque o que foi começando a acontecer, na minha visão, tá? Era caro manter isso. Tipo, no dinheiro de hoje, era um absurdo o que a gente gastava na faculdade. Era tipo, tinha a folha dos professores, era 1/3 ou 2/5 da folha dos professores. Então, era uma coisa... Eu falo da folha dos professores que quem vive em faculdade assim sabe que é o custo mais alto de uma universidade, é folha, né, dos professores, que a infraestrutura eles conseguem lidar bem e tal. Enfim, o ponto é que era muito caro. Né? Ela correspondia a 2/5 do negócio, a infraestrutura que a gente tinha. E aí, o que o mercado fez? Ele falou, cara, vamos distribuir isso para poder baratear. E aí começa a ter os provedores, começa a ter os ambientes que vendem isso, alugam isso para as pessoas. E aí quase ninguém tem essa experiência. Então passa a ser terceirizado. Então os caras que são de engenharia voltada para o hardware, eles ficam alocados em algumas empresas distribuidoras disso. Né? Uma local web. Né? Teve uma época que era muito comum nas cidades terem revendedores, então um cara que sabia acessar um WHM para vender cPanel para as pessoas, isso era o máximo assim, do conhecimento de infraestrutura, instalar um CentOS, jogava um WHM, vendia hospedagem para a galera, né, vendia recorrente ali. Então, o que acontece com o desenvolvedor? O desenvolvedor é meio burro em relação à infraestrutura. Ele não faz ideia do que roda. Né? E a galera que trabalha com a infra, como eles estão muito distantes e é desumanizado, eles não sabem o que roda na infra deles. Então, você, quando está trabalhando numa grande empresa de hospedagem, sei lá, numa empresa, não cloud ainda, né? Daqui a pouco eu falo o que aconteceu quando a gente foi para cloud. Mas quando você está trabalhando numa empresa tipo, vou usar ali, sei lá, KingHost, um grande desse, é muito desumanizado. Você bota lá um public HTML, o cara sobe o código dele, tu não quer saber o que tá, e fica atendendo chamada, e fica puto ainda, porque o cara, pô, tem um erro aqui no meu site, não tá carregando. Tu atende, o cara é burro, o cara tem o saco, né? Enfim, eu já passei por isso, de ser retalhado no chat conversando com um operador, sabe? Porque cria-se essa distância. Existiu. Só que quando começa a Amazon ali, principalmente, a ver que a infraestrutura dela tinha que corroborar com o software dela, e começa a entender que, tipo, se o software aumenta a quantidade de requests, a infra tem que acompanhar. Tem que ter essa escalabilidade, tem que ter essa noção. Senão, pô,
Não faz sentido eu pegar um servidor de 1 milhão de megas de memória e deixar ele disponível o tempo inteiro, porque na quinta-feira de novembro vai ter um evento em que a carga vai aumentar. Não, pensando em matemática, em lógica, não faz sentido. E aí começa a ter uma interação, né? Começa a ter uma aproximação, mas já se criou um distanciamento. É como se fossem duas tribos de um mesmo... Sei lá, chegaram aqui os espanhóis, tem os maias e tem os astecas. Eles, não, a gente não se fala. Os espanhóis estão acabando com eles e eles não se juntam para poder lutar contra os espanhóis. Então são duas tribos que meio que ficam... Não, o problema é da infra, não, o problema é do dev, o problema é do dev, o problema é da infra. E o produto minguando, as entregas não saindo. E aí vem a cultura DevOps, que é irada demais. Você fala assim, pô, vamos se comunicar um pouquinho? Tudo mais. Então, eu acho que falta muito para os desenvolvedores, para os autores que estão no mainstream disso tudo, terem um olhar mais real em relação à infraestrutura. Mas aí o que acontece? Quando a gente vai para o lado da infraestrutura, ela ainda está muito setorizada dentro das empresas, e aí fica muito confuso entender como que essas coisas se conversam. Né? Então, tipo... Eu, por exemplo, tá? Eu estou acostumado a fazer um software do zero, igual fazia com móvel. Então, eu vou hospedar a minha própria ferramenta, eu sei como dimensionar, eu sei que tipo de plataforma usar, estou sempre estudando isso, acompanhando, vendo o que está sendo lançado, vendo como que eu posso subir as coisas lá, enfim, entendendo essa parada. E aí falta o entendimento de que não adianta você escrever o código mais lindo do mundo. Um exemplo que eu acho que vai narrar e fechar com chave de ouro isso aqui. Estou dando um curso de back-end Node para os alunos. Um dos meus alunos acha um vídeo na internet e vai fazer o que ele precisava fazer em Python. E aí ele seguiu o vídeo, conseguiu fazer o que ele precisava em Python. E ele quer hospedar agora a aplicação dele, que roda na máquina dele. Roda de forma mágica, ele não sabe como aquilo roda na máquina dele. Ele só dá um comando e funciona. E aí, para ele, né, tem aqueles princípios daquele cara lá que qualquer ciência relativamente eficiente vai ser mágica para as pessoas. Né, qualquer tecnologia avançada o suficiente soa como mágica. E aí o cara não consegue publicar o software dele. Ele não faz ideia de como que se publica uma aplicação Python. E não tem muita bibliografia sobre isso. Porque é muito mais fácil publicar um PHP do que publicar um Python. Né? Não tem uma hospedagem compartilhada fácil de R$ 2,99 aí por mês de Python. É incomum. Se tiver, não está no mainstream, não é conhecido. E aí, bicho, eu tenho que ensinar para o cara, putz, vai ter que pegar uma máquina, vamos configurar a máquina. Coisa que ele não tinha. Então, a fragmentação da informação, ela está levando a criar especialistas que vão atuar em pedaços pequenos do software e vão ser úteis para o mercado para alguns pontos. Mas é um cara... Voltando lá no início, um marceneiro que atua na CIA, se você pedir para ele fazer uma cadeira para você, não faz. Ele não sabe fazer cadeira. Ele sabe cortar uma peça da chapa em algum ponto. Então, são engenheiros que eles não são capazes de fazer engenharia. Eles só fazem fragmentos de um produto. E eles não têm habilidade suficiente para fazer o processo todo. E toda a bibliografia da engenharia de software é burra em relação a isso, porque ela não se preocupa com isso. Então, tu chega numa empresa, na empresa que eu atuo hoje, cara, é o inferno essa parte, porque a gente sofre algumas vezes com uma falta de comunicação, e aí tu tem que... Cara, quantas vezes um cara grande de uma companhia, aí quem está trabalhando em empresas grandes vai se identificar? Tu tem uma dificuldade quando tu vai publicar algum serviço. E aí tu entra em contato com o time de engenharia de infraestrutura. O time de engenharia de infraestrutura fala, não, isso não é comigo não, é com o time que cuida de redes. Aí tu vai para o time de redes começa a falar um idioma que você nem sabe o que é. Pô, tua VPC, que não sei o que, os blocos que tu tá... Isso fala, meu, que diabo é isso que esse cara tá falando? Por quê? Porque eu sou um engenheiro de software burro. Eu não sei o todo. E aí o cara da infraestrutura e o cara da rede, eles também são burros. Porque eles também não sabem da minha realidade. E a gente não se conversa. E aí, tipo, se não tiver uma boa vontade de todo mundo,
de fazer, pô, peraí, isso aí, deixa eu ver com o cara da rede, vamos fazer uma reunião aqui nós três, porque eu não entendo de software, você não entende de rede, e eu não estou entendendo por que eu fiz aqui na infra e não está funcionando. Né? Então, falta uma parada de juntar toda essa tribo. Né? O movimento DevOps ele busca isso, ele está sempre aí, sendo colocado em pauta e tudo mais, mas ele mexe com a zona de conforto de todo mundo. Que a gente é um bichinho que está numa rocha, voando pelo espaço, que pegava frutinha numa pedra. Então, o nosso cérebro, ele tenta, numa árvore, então ele tenta pegar o simples, ele tenta buscar as coisas mais simples, ele tentar compartimentalizar, tentar simplificar. Quando você fala que o engenheiro de software, ele vai ter que entender aonde ele vai publicar o software dele, e quando ele vai ter que entender a rede, ele vai ter que saber sobre tudo isso, você, putz, cara, tu machuca o cara, porque tu fala para ele que ele vai ter que avançar passos muito além. Da mesma forma que o cara está mexendo na engenharia, vai ter que avançar muito além. E não quer avançar, ele quer ser especialista, ele quer ter uma zona de conforto, ele quer, em algum momento, sair da trincheira. Que é chato, porra, todo dia tu quer aprender um negócio novo, todo dia, todo mundo quer sair da trincheira. Né? E a bibliografia falha nisso, e a gente tem falhado nisso. E aí que entra o papel lá daquela estratégia de fazer isso funcionar, de ter esse cuidado de quando for definir essas esteiras produtivas, quando for definir esses cenários, pensar assim, tudo bem, as pessoas têm limites, nem todo mundo vai querer entender essa cadeia toda, nem todo mundo teve a oportunidade que o William teve, que o Carlos teve, de ter a oportunidade de codar o software, publicar na Amazon, no Google Cloud, no Azure e no Droplet da DigitalOcean e ter subido no Line, como é que é? Node, não lembro, Linode, alguma coisa assim. Ter usado todas essas ferramentas. A gente não tem, todo mundo tem todo esse repertório. Se todo mundo tivesse todo esse repertório, isso ia ser lindo. Mas nem todo mundo tem essa sorte de ter tanta oportunidade de mexer com todo o repertório. E aí, eu acho que falta a bibliografia ser mais clara nisso, né? Então, todos os autores estão falando sobre software e todos os autores estão falando sobre hardware. Então, o Embal está lá falando sobre a parte de hardware, alguma coisa assim. Tem os autores lá falando sobre Markfall, falando sobre software. Mas, bicho, tem um repositório. Tá, e o banco? Qual que é o banco que eu dimensiono para salvar 1000 registros? E aí, quando tu vai provisionar isso, o DBA te pergunta, quantas conexões você precisa? Aí você fala, pô, não é você que sabe, eu que vou saber? Eu só faço software. E o cara fala, eu só faço banco. Né? E ninguém está falando sobre isso. E aí que a gestão falha. Que era esse conhecimento que a gente tinha que estar preocupado. Os pontos em que cada um é especialista, a gente vai conseguir, com o tempo, tornar cada vez mais fáceis e automatizar cada vez mais. Mas orquestrar isso, coreografar, na verdade, seria a palavra ideal, é alguma palavra que eu acho que tem falhado muito, não só nas grandes empresas, como nas pequenas. Né? Eu estava vendo uma empresa pequenininha, juro por Deus, 5 funcionários. E aí tinha 3 caras de back e 2 de front, ou vice-versa. E aí, eu acho que eu já teve esse exemplo no outro lá, mas tinha, no outro papo que a gente teve, tinha eventos que, por exemplo, vamos dizer que eu tenho que salvar uma foto do meu usuário quando eu salvo o meu perfil do usuário. O front-end tinha que mandar um request para o back-end, receber a resposta para fazer um outro request com a foto para um outro endpoint, porque o time de back-end chegou à conclusão de que não era a mesma definição, não era o mesmo scope, sabe? Então, esse tipo de purismo, de apego a algumas coisas, é o mesmo princípio que faz essa distinção entre hardware e software, entre desenvolvedores e operação, que não tem que existir. Né? Quanto menos existir, melhor. Quanto mais tu sabe sobre um assunto, melhor é. Quão mágico é quando tu chega num lugar, sei lá, tu sai da tua cidade e tu conversa e as pessoas entendem. Tu sai para um outro país e tu consegue falar a mesma língua e todo mundo conversa e todo mundo se entende, pessoas de várias nacionalidades. Quão mágico é isso? Então, o ideal é que todo mundo chegue nesse ponto. Mas vai doer para todo mundo, porque vai ter que pegar ferro pesado para poder exercitar um monte de habilidade aí. O que é complicado é que, tipo, não tem como a gente abraçar o mundo, né? Meu pai fala, não tem como a gente abraçar o mundo. Não tem como a gente saber tudo, né? Tipo, é igual aquela história lá do full stack, né? Tem lá o meme, né? O bicho fala que não voa, o outro fala que não nada.
E aí no final tem o pato, né? O pato que nem nada, nem voa, nem faz nada, né? Tipo, na prática não tem como existir esse tanto por lado de dev, o full stack, assim, full stack, estou falando no sentido de realmente fazer todas as atribuições que tem que ser feitas, né? Não tem, é humanamente impossível, né? Sim. E o cara ser o DevOps, né? Porque o DevOps ele vai pegar tudo que faz o full stack, mais tudo que faz a parte de infra, todo o fluxo do produto, que é pior ainda do que o full stack. Esse mesmo não tem como, é impossível existir, né? É humanamente impossível existir. E aí, tipo, tem que enxergar os trade-offs, as pessoas têm que ficar nas suas especialidades. E o que acontece é o seguinte, a gente teve aquele movimento, logo quando começa o DevOps, o pessoal, a gente tem que conversar. Pô, beleza, a gente vai conversar, aí a pessoa começa a conversar, começa a entender os problemas. Olha, o Dev tem esses problemas aqui, beleza. E aí o Dev também começa a entender, olha, o pessoal de infra tem esses problemas. E, olha, o pessoal de infra resolve traz problemas de tal jeito, isso aqui dá para me pegar para mim. Pô, beleza, isso faz sentido. É a mesma coisa, o pessoal de dev trabalha com versionamento e hoje em dia eu já consigo criar minha infra como código. Aí, vou pegar umas técnicas aqui dele, tá entendendo? Aí, pô, beleza. Isso tudo faz sentido até o limite do burnout, né? Quando a gente começa a ter burnout, tanto dev quanto o pessoal de infra começa a ter burnout, porque a gente não consegue tem um limite, né? A gente tem um limite humano, né? A gente não consegue ultrapassar esse limite. Estou falando das nossas funções, né? Tanto de criar as features quanto de sustentar. Sim. E aí, tipo, que entra a questão de contratos, né? Então, o que acontece? A gente tem nossos limites, o ideal é a gente ter, sim, a visão de tudo, mas até um certo ponto, né? Não preciso me aprofundar tanto, porque o ponto que interessa é o do produto que eu vou entregar, é do serviço que eu vou entregar e o valor que eu vou entregar. Isso aí não tem como abrir mão. Vou abrir mão aqui de saber qual é o valor que eu estou entregando. Aí isso não tem como. E na prática isso não é uma coisa tão profunda assim. Mas para resolver o problema dentro do meu papel, aí sim, aí eu vou ser especialista, né? Aí beleza. E aí o que tem que ser definido é o contrato de como esse papel vai se comunicar com outro papel. Eu não estou falando só de pessoal dev conversando com o pessoal de infra, mesmo porque dentro de dev vai ter um monte de papel, dentro de infra também vai ter milhares de papéis, né? Você mesmo citou um exemplo, tem o pessoal de rede, pessoal de hardware, tem o pessoal do runtime, tem o pessoal do... enfim, do framework que vai estar no meio, do Kubernetes da vida. E o que acontece é o seguinte, que tem uma... Para a organização, tem uma fase anterior... porque nos dias de hoje a gente tem as soluções onde eu vou hospedar, não é só assim, tem um servidor ali onde eu vou hospedar minhas coisas, minha aplicação, não é bem assim, né? E a gente tem a cloud, a gente tem as ferramentas que a gente vai rodar em cima da cloud, cada ferramenta vai ter uma operação dela, entende? Não é assim, eu tenho, sei lá, aqui o Carlos que vai ser a sustentação de todas as ferramentas, não, cada ferramenta, próprio conceito da ferramenta, ele diz que tem uma forma de sustentar ela. Da mesma forma, o dev vai ter a tecnologia que ele vai usar, tem quem vai ter que sustentar essa tecnologia que o dev vai usar, e ele vai gerar um produto que vai ter que ter a pessoa que vai sustentar o produto, entende? Então, são muitos papéis, e o passo anterior das organizações como o Fernando Henrique fala, né? Ter se possível, né? Ter um departamento que faça a curadoria para definir qual é essa base tecnológica, né? Quais ferramentas vou ter como base, qual cloud que eu vou usar, né? Qual vai ser os guidelines que o pessoal de dev vai ter que usar, entende? E aí, sim, depois disso, define quais são os contratos, né, de comunicação entre os papéis. Então, basicamente, assim, acho que o mundo moderno é assim, né, hoje em dia. Quer dizer, o ideal, né? Estou falando do mundo ideal. O ideal seria isso, né? Existir um contrato onde as equipes vão ter a interseção entre elas, né, e vai resolver esse problema que tu falou, que é o problema de comunicação. Porque esse problema de comunicação, ele tem que ter o limite de carga cognitiva de cada departamento, entende? Então, o dev, eu não vou dizer assim, porque é uma fase meio complicada, né? Por exemplo,
o Luiz Machado Reis, ele acha que o dev tem que, por exemplo, tem que entender de Kubernetes, tem que entender de containers, essas coisas. Então, o que eu ia dizer assim, não, o dev tem que se preocupar só com qual é o trabalho dele, né? Só com o que interessa o trabalho dele. Mas, por outro lado, ele tem que ter um pouquinho de conhecimento com as áreas que ele vai conversar, entende? Assim, mas esse conhecimento é o contrato que eu estou tentando explicar, entende? Então, tipo, o contrato vai dizer, olha, tu tem que entender como funciona o Kubernetes, só. Entende? Tipo assim, Kubernetes, para ti, que é dev, é uma coisa que vai ser importante para tu definir o estado desejado da tua aplicação. E aí se der problema, tu vai conseguir, vai ter a possibilidade de voltar para um estado onde ela não tinha problema. Entende? Eu vou poder versionar meus ambientes, eu vou poder versionar minha app que eu estou gerando aqui com a minha equipe. Então, isso é uma coisa boa, entende? Para o dev conhecer. Isso é só um exemplo de contrato. Então, basicamente isso, né? Eu acho que isso que é a forma moderna que resolve esses problemas que tu citou. Aí tem um contrato para eu conversar com o time de rede, contrato para eu conversar com o time de infra, contrato para eu conversar com o time de segurança. Entende? Então, basicamente isso, né? E esse contrato, ele pode ser uma plataforma, pode ser um software, ou pode ser, sei lá, gerência de conhecimento, um Confluence da vida, processos bem definidos, um wiki da vida. Então, basicamente, assim, que eu enxergo, assim, coisas para tentar resolver esses problemas, porque tudo isso que a gente está conversando aqui, toda essa evolução, desde a década de 60, todos os problemas que a gente viveu todos esses tempos, né? Problema da engenharia, problema de gerência, problema de comunicação com outras áreas que surgiram, tecnologia que surgiram, metodologia que surgiram. Tudo isso acaba gerando coisas boas também, entende? Tipo, gera aprendizado, né? A gente tem as lições aprendidas aí da crise do software. Eu só acho que a gente não deve negar, a gente não tem que fingir que não existe, né? Acho que existe até hoje, sim, né? Basicamente, estou fazendo esse episódio mais por causa disso, né? E a gente tem que tomar cuidado e tem que tentar pegar as coisas que a gente aprendeu, né? Porque eu gosto de pegar o exemplo que eu falei, né? Esse é o meu ponto de vista, né? Relacionado ao muro, né? Ao muro. A gente não tem que olhar o software como se fosse um muro, cara. Não é um muro. Não é, tipo, é a mesma coisa. É como o Dave falar, o software não é eu vou construir uma ponte, não vou construir uma casa. A gente não sabe como é o software, é intangível. Tá entendendo? Tá dentro do computador, que são uns e zeros, e etc. E eu acho que é muito bom. A definição do Dijkstra é muito boa. Muito boa. Assim, acho que são coisas simples que dá para a gente conversar e que, enfim, acho que nesse episódio dá para a gente discorrer bastante de cima, né? Assim, não sei qual é a tua opinião. Tu acha que faltou de falar alguma coisa? O que tu acha? Não. Acho que a gente cobriu bastante. A única coisa que eu queria complementar é que nesse processo é que a gente tem cenários muito distintos, né? Isso que a gente acabou de comentar aqui, dessas empresas que têm todos esses papéis, toda essa organização, isso é comum em grandes empresas hoje, tá? Então, tipo, vai ter empresas que vão ter esses papéis todos fundidos em um cara. É totalmente possível hoje. Um cara tá fazendo tudo, provavelmente ele está automatizando a infra dele em um cloud, então ele não vai fazer, sei lá, provisionar o servidor dele, mas ele vai solicitar que alguém provisione para ele, alguma coisa assim. E então, tipo, o meu ponto é que a gente tá navegando em alguns mares que eles são um pouco novos, então algumas milhares de empresas do mundo, talvez aí, elas hoje têm esse cenário, mas elas estão produzindo algo que não existia até então. Então, sei lá, o tamanho de um banco que a gente tem hoje, ou que uma operadora de automóveis, de aplicativos, ou, sei lá, uma companhia que vende passagens, eles são muito grandes, eles estão em vários lugares diferentes, em vários países diferentes, e demandam uma carga grandona. E aí a maioria das pessoas não estão nesse ambiente, elas estão num ambiente diferente do mais. E o que acontece, que eu costumo ver, tá? Então você está nesse outro ambiente e aí você é explorado de forma massiva. E aí tem o lance do burnout, igual você falou e tal, das pessoas serem exauridas porque elas estão assumindo papéis demais, coisas que possivelmente elas não foram feitas nem biologicamente falando de atender. A quantidade de coisas que elas têm que fazer num dia só, a carga de trabalho muito pesada. Tá, então esse é um problema de gestão
né? Então é como se eu tivesse comprado, sei lá, tem uma marmitaria de metal e aí eu compro um micro-ondas para esquentar essas marmitas. E aí eu boto, né, a marmita de metal dentro do micro-ondas. Vou explodir o micro-ondas uma hora. Né? Então, se o funcionário é um micro-ondas, ele tem que lidar com algo que não é aquilo que ele está preparado para lidar, usar um recurso para massacrar ele. Ele não vai explodir no primeiro dia, ou em alguns minutos, talvez, mas se ele for exaurido ali, ele vai explodir. Então, temos um problema de gestão. Beleza. Se a gente compartimentaliza e distribui a carga de trabalho entre todo mundo e explica como que vai ser feito. A gente ainda vai ter um ponto humano que é um problema vital para isso acontecer. Porque o que acontece quando você aprende a fazer tudo sozinho? Você, de certa forma, você conversa consigo mesmo, você se entende, você tem empatia consigo mesmo. E aí uma coisa que é muito comum, acho que até na educação, né, aí a gente vai num ponto cultural, é muito comum para os homens eles serem educados, né, falando a área de TI é muito masculina, mas tem uma educação, e não só para os homens, mas também você vê algumas mulheres, você fala, aquela mulher é muito masculina. Que existe alguma coisa cultural na educação que ela blinda as pessoas de serem empáticas. Então você vai levando para ela a necessidade dela ignorar o outro, ignorar um pai de família, entre aspas, aí vai. Se ele fosse preocupar com todo mundo está precisando de ajuda na porta do supermercado, na porta da estação, ele não consegue manter a família dele. Né? Então, de alguma forma, a sociedade amadureceu de uma forma ruim, né? Ruim, vou usar esse termo porque ele é genérico, mas de uma forma em que algumas pessoas criam essa falta de empatia, que a gente vai dizer, uma rigidez emocional, e leva isso para o trabalho. E aí o que acontece? Por mais que a corporação defina, por mais que a corporação organize etapas e tudo mais, para a pessoa final ali, ela fala assim, não, eu já fiz meu trabalho, eu só pago para isso. E é isso, sabe? Então, por mais que a organização tente organizar, se as peças não colaborarem, se não for um trabalho coletivo, a tendência é não funcionar. Tem uma tendência muito forte a não funcionar. E aí, quando o Luiz Machado fala lá que os devs têm que entender do Kubernetes, entender de tudo, isso é uma estratégia de você garantir que funcione. Né? Então, são gatilhos que o mercado vai criar. Não estou dizendo que é um erro que não é. Mas se as pessoas não têm empatia umas com as outras, em algum ponto alguém vai ter que vencer essa barreira, que é o que o pessoal do DevOps fez naquele, acho que foi 2009, 2008, não lembro. Foi para um evento de Agile lá, de metodologias ágeis, e ele falou, pô, vamos conversar? Né? É esse movimento. Só que você desiste da conversa e fala assim, cara, conversar não está dando certo, não. Vamos botar para alguém fazer essa parada, para ver se a coisa anda? E ok, assim, eu não acho que vai ser um problema. O importante é que a gente consiga catalogar tudo isso. Então, é impossível para uma pessoa cobrir a esteira inteira? Talvez não. Mas se ela conseguir, dimensionar a carga de trabalho dela, a carga cognitiva vai ser pesada. Né? Isso é um trade-off que a pessoa vai ter. Mas se dividir a carga de trabalho dela até a carga cognitiva, de forma que ela consiga produzir de forma normal, vai funcionar. Né? Então, o que falta é justamente essa articulação. E aí, falta não só no gestor, então eu vejo muita gente, porque o chefe não faz nada, não sei quem não faz nada, é muita coisa assim, o Brasil tá ruim, meu país é ruim, e o cara continua fazendo as mesmas coisas, o cara continua burlando as leis, o cara não estaciona no lugar que tem que estacionar, o cara não cumpre com as obrigações financeiras dele, enfim, as pessoas impessoalizam o problema, terceirizam. Não é meu problema. Eu acho que o lance é ter a mentalidade, né? A mentalidade de conversar com a pessoa do outro time, né? Então, a pessoa chega e... bora tentar resolver o problema, né? É aquilo que eu falei lá. Bora agregar valor, bora entregar valor. Não é assim, eu cheguei contigo e abre o ticket para mim. Ou sei lá, isso aí, esse assunto que você está puxando não me interessa. O que é para fazer? Então, o que é para fazer? Aí você vai, acho que tem que fazer isso aqui assim. O cara falha, dá errado. Mas não, você mandou fazer. Mas eu não entendo muito bem do que você está fazendo. Seria interessante a gente construir isso juntos. Né? Eu acho muito engraçado que eu tenho um hábito de assim,
sempre que eu estou trabalhando numa empresa, eu fico me exercitando mentalmente do quanto que eu conseguiria sozinho fazer tudo que tem naquela empresa, sabe? Tipo assim, lógico que demoraria milhares de anos para você fazer tudo, né? Mas eu conseguiria trabalhar naquela posição? Conseguiria trabalhar naquela outra posição? Conseguiria? O que eu preciso? Como que eu faria para trabalhar? Esse exercício eu acho que é muito legal e eu acho que muita gente não se abre para ele. A pessoa simplesmente não quer saber do que o outro está fazendo. Ele quer fazer o papel dele. Por mais que seja documentado no processo, por mais que alguém tenha sugerido para ele, por mais que tenha bibliografia sobre isso já, as pessoas têm uma rigidez muito grande em relação a isso. E aí eu acho que é o segundo ponto do problema. Então, fica de um lado um gestor ruim que não consegue fazer e articular isso, e aí isso é um problema, mas vamos dizer que a gente tem um gestor que entendeu isso, e falou, pô, vamos articular, vamos organizar, e aí ele vai jogando isso, chegando no operacional. Se o operacional não estiver disposto a seguir essas ideias, não se adaptar ou não ver um valor nisso, vai dar problema. E aí, alguns gestores, nesse percurso, que cadeia de gestão é gigante, né? Uma empresa igual a do Luiz lá, deve ter... Para ele chegar no CTO, devem ter ainda uns 5 para cima dele e ele deve ter um time com mais uns 2 níveis para baixo dele, imagino eu. Então, a cadeia é muito grande de gestão. Então, para ele poder absorver esse impacto, ele vai tentar levar o time dele a fazer o máximo que puder com os acessos que tiver. Então, vai liberando o máximo de credencial, vai dando espaço, né? E isso é uma oportunidade para a pessoa, para ela aprender, né? Então, tipo, eu não vejo com maus olhos, porque eu acredito muito nesse profissional versátil. E ele não precisa saber tudo, mas você vai ter o primeiro... Vamos dizer que você, aquele caso que eu citei. Teve um problema com o cara de infraestrutura, ele te recomendou para o cara desse aí começou a falar uma língua que você não conhece. Cara, anota, estuda. Pô, deixa eu ver o que é sobre isso aqui. Vou ver uns vídeos sobre isso, deixa eu ler uns artigos e tal, para poder saber um pouco mais. E na próxima, você vai ter mais facilidade também, né? Então, tipo... A forma com que a gente lida com os problemas que a gente encara mudam a gente enquanto profissional. Então, se você se depara com um problema e você deixa aquele problema como insolúvel para você, você perdeu uma oportunidade de avançar também. Então, acho que é tudo isso. Tipo, para a gente poder vencer o que o moço lá citou há 40 anos atrás, sei lá, 30 e poucos anos atrás, a gente vai precisar de catequizar todo mundo em relação a isso, né? E o mercado vai filtrar cada vez mais. Então, cada vez mais o profissional que ele for... Will, a gente está velho, Will. Isso aí é 50 anos atrás. 50 anos atrás aí. Quanto mais o profissional for... Eu nunca vi ninguém se mandar embora por hard skill, velho. É muito incomum, assim, sabe? Geralmente é porque o cara tomou o primeiro feedback, não evoluiu, tomou o segundo, não evoluiu, o cara some, trabalha remoto, o cara some, não responde ninguém, volta uma semana depois, como se nada tivesse acontecido, tudo mais. Ah, tem problema pessoal... Meu cachorro morreu, minha avó morreu, meu tio morreu, cheio de problema, a família está ruim. Ah, todo mundo tem problema, né? Eu tenho meus problemas, Carlos tem seus problemas. E aí, se a gente comunica isso, se a gente organiza, se a gente orquestra, né, dá para ser um profissional diferente. Então, tipo, vai precisar de tudo isso para a gente poder vencer esses problemas. E aí, quando a gente começar a vencer esses, vão vir outros. Essa que é a boa notícia. Boa, boa, boa. Acho que é isso, né? Enfim, a gente fala muito. Acho que a gente cobriu, né, as coisas que o Dijkstra citou, tanto os problemas, espero que sim, acho que a gente falou até demais, tanto os problemas quanto as soluções que ele propôs, acho que são, enfim, acho que deu para esclarecer bastante, vou deixar a referência das coisas que a gente falou aqui embaixo. Enfim, e tem algum tipo de bibliografia ou conteúdo, pode ser vídeo, etc., que tu recomendaria para o pessoal que está assistindo a gente relacionado a esse tema que a gente conversou aqui, as coisas que a gente conversou aqui no geral? Cara, você sabe que me perguntaram sobre isso essa semana e eu não tenho, porque eu acho que é coisa que a gente vai aprendendo de forma empírica, né? E realmente é um material muito, muito, muito pobre assim, de conhecimento. E sabe o que mais me pega? É que quem está falando sobre isso, o jeito que fala, a forma com que fala, é muito comercial. E aí fica muito o estilo desses coaches que tentam ser prefeito de cidade. E aí isso me pega, assim, me cria umas ojerias e eu não consigo consumir alguns materiais de desenvolvimento pessoal, sabe? Então é uma bolha muito complexa. Eu acho que o ideal é... Talvez para um lado mais filosófico, pegar uns caras, uns pensadores
que desafiam o senso comum ou que levam você a pensar de um outro jeito. Eu gosto muito de comentar com a galera que eu mentoro, de tipo assim, o senso comum já está consolidado, sabe? E aí, se você for só mais um no senso comum, isso não te destaca, isso só te coloca numa bolha gigante e irreconhecível. E quanto mais você for crítico, pô, tá todo mundo falando que isso aqui não é legal. Cara, todo mundo, igual a nossa mãe falava, você não é todo mundo lá na ponte vai pular também. É uma sabedoria popular que eu acho que a gente ignora muito. Né? Então, se está todo mundo falando uma coisa, testa aquela coisa, entende aquela coisa, se aprofunda, estuda, né? Toma suas próprias decisões e aí tem uma dicotomia, né? Porque eu estou falando para a pessoa não me escutar, né? E aí ela não vai me escutar, já que eu estou falando para ela não me escutar. Porque as nossas opiniões vão estar sempre enviesadas. Né? Então, tipo, o Carlos vai ter a vivência dele, eu vou ter a minha. Né? Quase 20 anos fazendo isso, então vai ser quase 20 anos de vícios e de demandas minhas e de tentar levar o que eu tenho de visão e tal. E aí o interessante é você fazer um catálogo de tudo isso. E aí para de seguir ideias prontas, encaixotadas, comerciais, cursos, e tenta entender as pessoas. Então eu gosto muito de ver o que as pessoas estão falando, ver as pessoas que eu acho que estão numa posição que eu acho interessante falando, não do ponto de vista do que elas vendem, mas do ponto de vista pessoal. Porque assim, que o Mark Zuckerberg é um gênio. Tá, interessante, mas entende o porquê. Ouviu o filme, a rede social. Não, vai a fundo. O filme todo mundo viu. Vai a fundo, pesquisa, entende o cenário onde ele estava, a vida que ele estava, o que ele fez de fato. O grande programador. Você tem certeza? Porque eu não sei dizer o que é um bom programador até hoje. Se fala assim, o que é um bom programador? É o cara que escreve um código mais difícil, mais elaborado, mais legal, o cara que cumpre a carga de trabalho dele corretamente, que entrega no... O que é um bom programador? Então, se chamar um cara que você nunca viu na vida de um bom programador, porque você viu um vídeo que nem é ele o ator, né? Se ainda fosse ele atuando, pelo menos a gente ainda teria, no máximo, as expressões dele. Não dá, sabe? Então, tipo, entender as pessoas que estão ao teu redor, o teu líder, as decisões que o teu líder toma, como ele toma, o que ele fala, como ele se comunica, né? Materiais como o livro de comunicação não violenta é muito massa também. Entender como se comunicar, como se expressar, né? Ao invés de você conversar com a pessoa falando sobre o problema que ela está lá, você fala sobre a sua percepção, o que você sente. Ninguém vai ficar chateado se você fala o que você sente. Você fala assim, pô, fui fazer esse deploy e fiquei frustrado porque eu não consegui seguir as etapas aqui. Não tem como ninguém se irritar com você por isso. Porque você se frustrou e você está levando para a pessoa a sua frustração. Se você chegar para a pessoa e falar a mesma coisa de um outro jeito, falar, pô, essa esteira que você fez é uma bosta, porque eu tentei usar e não consegui. Você fez juízo de valor dela, você fez um monte de coisa nessa comunicação que não era necessário. Você só queria expor a sua frustração para fazer aquilo avançar. Então, quando a gente começa a ter um olhar pessoal na TI, na tecnologia, e começa a pensar que a gente está interagindo com pessoas, que o que você faz de código ou o que você faz de infra é só a urina do processo ali, é só um resultado final que tem que ser alcançado, eu acho que todo mundo evolui, todo mundo ganha, sabe? Então, se eu fosse deixar aí uma dica, seria essa, assim, para a galera. Pensar nas pessoas como pessoas e não como fonte de conhecimento para você chegar onde ela está. Vou descobrir o truque do cara que está na Netflix. Eu vou ler aqui o artigo que ele vende, como trabalhar na Netflix. Não foi isso que fez ele entrar na Netflix. Ele nem sabe o que fez ele trabalhar na Netflix. O cara que está trabalhando na Netflix, ele só foi vivendo, igual a gente. Ele viveu o dia 1, o dia 2, o dia 3, ele foi trabalhar na empresa tal, e ele conheceu o George, que conheceu o Michael, e aí o Michael uma vez falou dele com um cara da Netflix, e ele foi trabalhar na Netflix porque alguém já tinha escutado falar dele por alguma razão, ou porque ele estava muito bem preparado para aquela posição naquele momento em que aquela vaga estava aberta. Cara, não tem como ninguém te vender, trabalhar para a gringa. Estou vendendo um curso aqui, como trabalhar para a gringa. Não existe, não faz sentido. É como se a gringa fosse uma instituição formal, única, sabe? E a galera está explorando isso com o nome de livros, cunhando termos, vendendo e mexendo com a cabeça das pessoas.
Então, o senso crítico é a única coisa que a pessoa tem que ter. E aí ela pode consumir qualquer material. Se você for para essa linha de raciocínio, pode comprar um livro do coach XYZ e tentar ali, se tiver estômago suficiente, pensar o que é conhecimento que vale a pena ser utilizado para o seu conhecimento pessoal. Mas um livro que cunhe qual é o melhor jeito de você crescer enquanto pessoa, enquanto profissional, isso eu acho que quem sei lá, sugere já está enviesado, sabe? Se eu falar assim, não, vou ler esse livro aqui que vai mudar a sua vida, eu acho que eu já enviesei porque mudou a mim, então acho que vai mudar de alguém. Por quê? Né? Acho que é muito por aí. Boa. Acho que é isso aí mesmo. Eu acho que tem que pegar as experiências que foram vividas, né, por outras pessoas, por experiências sérias, né, situações sérias, projetos sérios. Assim, eu recomendo o artigo que foi base, que definiu o que é crise do software, né, que o nome é The Humble Programmer, que é do Edgar Dijkstra, né? Sei lá como é que se fala o nome dele, enfim, vai estar aqui a referência aqui. Eu recomendo, assim, é engraçado esse episódio que a maioria dos livros que aparecem aqui na seção de engenharia é o que se enquadra nisso que a gente está conversando aqui. Então, The Mythical Man Month, que é do Fred Brooks, que ele fala basicamente de experiência de pessoas que trabalharam com ele. Assim, é exatamente isso que o Will falou, porque o Fred Brooks é um cara que, se vocês... Eu vou até colocar o link aqui também. Se vocês forem ver as palestras dele que tem no YouTube, ele só cita pessoas, ele cita os amigos dele. Os amigos, desculpa, colegas de trabalho, não são amigos, né? Mas, assim, ele gosta de citar... experiência real da pessoa e diz, olha, fulano inventou tal coisa. Mas o fulano, ele puxa o lado humano, entende? Tipo assim, não é uma coisa comercial. Assim, então, por exemplo, o livro dele é atual até hoje, né? Esse The Mythical Man Month, ele mostra os problemas que existem nas equipes que, quando a gente tenta criar software, e tem muita coisa que surgiu lá, né? Muita coisa que está naquele livro. Muita coisa, assim, coisas que o Will citou, assim, que parecia que eu estava lendo o livro. Assim, eu falei, cara... Sim, o Will então, e também o Projeto Fênix, que é muito citado aqui, que é essa da DevOps, que foi citado pelo Will também. Eu acho que são boas referências no que diz respeito a esse episódio aqui. Acho que vocês pegarem, se vocês lerem esse material, vocês vão ver, pô, tem tudo a ver com o que o Will falou, né? E questão de cultura pop, sei lá, o que tu está assistindo, o que está acompanhando aí, fora da nossa área, né? Tipo assim, sei lá, qual filme que está assistindo, séries... Eu sou muito de ficção científicas, né? Então eu tenho acompanhado uma série chamada Silo, com a Rebecca Ferguson. Adoro a Rebecca Ferguson, acho que é uma atriz muito versátil, ela faz desde comédia e ação até suspense. Eu acho muito massa, então eu gosto de acompanhar o trabalho dela. Ela está com essa série lá na Apple TV. Eu estou revendo Expanse, uma série lá da Amazon, que é sobre exploração espacial. É uma série que eu estou vendo de novo porque você vê a primeira vez e ela tem uma narrativa muito confusa, ela vai e volta, e ela não... Ela é engraçada que ela não tem muito aqueles diálogos que explicam, sabe? Tipo, às vezes tá vendo um filme e tem um diálogo assim, não, porque quando eu nasci, não sei aonde e tal, não sei o que. O filme, ele é obrigado ali, o roteiro, a te explicar alguma coisa, eles brotam nas coisas estranhas. Essa série, ela vai jogando cenas assim e tal, aí eu fui lembrar dela assim, e falei, pô, não lembro de nada direito, eu lembro mais ou menos das ideias, assim, mas falei, pô, vou rever. O que mais que eu tô vendo? Acho que eu tô acompanhando também alguma coisa do Duna, lá tem uma série A Profecia do Duna, mas eu acho que eu tô mais querendo, sabe quando tu tá trabalhando numa empresa já, e tu já tá assim, pô, eu gosto tanto da ideia de trabalhar nessa empresa, mas não aguento mais vir para cá. Eu acho que essa série tá assim. Eu tô com uma energia meio que... Eu queria muito gostar da série, mas ela não me convence ali e tal. Eu tô empurrando com a barriga, talvez. E nem sei, cara, de parte do mundo afora, assim, cultura pop e tal, tô meio que nessa, assim. Tô meio órfão de filmes, os filmes estão meio esquisitos e tal. Então tô curtindo também. Eu ouço muita música, então eu acabo também ouvindo bastante ali no Spotify e tal. Aí a galera estava compartilhando agora há pouco, né, o resumo do ano.
Aí eu nem compartilhei o meu, não, para não passar vergonha. Meu, é muito eclético, muito doido. Mas acho que é isso, sim, que eu lembro de cabeça, são essas séries aí. Boa, boa. Eu tô assistindo filmes de terror, né? Tem uma série que eu gosto muito, que é VHS, né? E aí eu tô assistindo os dois últimos, que é o VHS 94 e o VHS 99. Assim, são várias histórias, né? Tipo, essa série de filme eu recomendo demais, assim, claro que vocês não podem... É uma coisa para não olhar, não levar muito a sério. É um terror bem exagerado e muito legal, é divertido. Não é para vou assistir esse filme, nossa, sei lá, vou esperar um Interestelar, um filme, tá, sabe? Não é para se levar... Isso, não é para se levar a sério, é um terror divertido, assim, é divertido. E é tipo, a premissa é assim, alguém, às vezes são jovens, às vezes é a polícia, etc., acha um local estranho, tem várias fitas VHS, a pessoa põe no videocassete e o pessoal começa a assistir, e a gente vê o que tem nas fitas, né? E sempre são histórias sobrenaturais. É muito legal, acho muito divertido. E, assim, eu tô maratonando e acho que quando terminar esse episódio aqui eu vou assistir o último, né? Que é o VHS 99. Ele acho que foi lançado esse ano ou ano passado, mas o nome é 99, de 1999. Entendi. É muito legal, eu recomendo, cara. Eu recomendo assistir. É muito engraçado, é muito divertido. Assim, claro que assim, tem gente que não consegue assistir filme de terror, né? Assim, é basicamente isso que eu tô fazendo ultimamente. E jogando meu Nintendo Switch, né? Jogando Super Mario Wonder. É muito legal. Eu gosto de jogar esses jogos meio retrô, né? Mario Wonder parece um Mario clássico. Tem um Sonic também, acho que é Sonic Stars. Parece o Sonic que eu jogava quando eu era criança, adolescente. Sei lá. Muito massa. Jogar não tem jogado, não. Não. Eu só jogo no Switch e às vezes, esporadicamente. Ultimamente, é isso. Enfim, eu vou deixar aberto para a despedida aí, fica à vontade. Pô, acho que é isso, né? Nós estamos de gorrinha aí, acho que vai sair na época do Natal aí. Na verdade, já estamos na época do Natal, né? A gente já está na época. Desde o episódio anterior já estamos todos caracterizados. Já é um vídeo natalino aí. E queria desejar para todo mundo aí um momento de pensamento indiferente se você acha que alguém nasceu ou não nesse dia, se tem alguma crença ou não. É um momento muito oportuno de repensar as suas conexões, a forma com que você lida com as pessoas, né? Isso parece meio que bobagem, assim. Eu sou de 81, velho, então eu sou um cara meio rústico ali, vai. Eu tive uma educação bem anos 80 e eu achava meio idiota essas paradas, assim, sabe? Tipo, ó, aqui os papinhos bosta, assim, de falar pro outro que ama, falar pro outro que admira, mas faz uma baita de uma diferença, assim, sabe, na vida das pessoas, na sua vida, porque é muito massa quando alguém chega para você e fala do impacto que você teve na vida dela, ou do quanto que ela admira o seu trabalho, ou a sua forma de viver e tal. E passar isso para frente é muito massa, né? Em geral, as pessoas fazem com as outras, isso é uma parada massa, Carlos. Eu não sei em que área da psicologia isso cabe, mas é muito óbvio, assim, óbvio é uma palavra péssima, né? Mas é muito fácil de perceber que as pessoas fazem muito com as outras o que elas gostam que façam com ela. Então, sempre que uma pessoa faz algo que você se sente violentado, na maioria das vezes, essa pessoa não tinha nem a intenção de te violentar. Ela só entende que aquilo era algo corriqueiro para ela, né? Então, às vezes, um termo que a pessoa usa para se comunicar com você nem sempre é só pejorativo ou ela quer te agredir. Uma pessoa que te toca, uma pessoa que fala com você muito ou que fala pouco com você, em geral, ela tem... A gente faz isso, a gente nem percebe. A forma com que você comunica com o próximo é a forma que você espera que a pessoa se comunique. Se é uma pessoa que se comunica pouco, você, quando vai comprar algo, você tendenciosamente vai para o totem digital, que não tem que falar com ninguém. Se você é uma pessoa mais falante, você automaticamente se dirige para tentar falar com as pessoas. Então, fica essa dica. Esse cuidado de ver como as pessoas têm lidado com você, como elas têm interagido com você e tentar, se fizer sentido, claro, né? Se aproximar disso, tocar elas de alguma forma, né? E criar uma rede legal de experiências, de vida, assim. Eu acho que faz a vida de todo mundo melhor, né? Então, nada técnico, que eu acho que eu estava falando agora.
As pessoas às vezes me seguem para ouvir eu falando de PHP ou de alguma coisa técnica, e eu nem gosto muito de falar de carreira, porque a carreira é a sua vida. Você só foi vivendo e foi conhecendo e foi acontecendo e tal. Então, quem desenha carreiras ou planeja, assim, eu nem consigo entender, porque eu não sei planejar quando que eu vou encontrar uma pessoa ou quando que eu vou estudar uma tecnologia. Não é como a minha vida funciona. Então, talvez isso funcione para outras pessoas. Mas eu gosto muito de falar sobre as minhas experiências. Então, minhas palestras são sempre sobre alguma coisa que eu já usei. Eu nunca fiz uma palestra de algo que eu nunca usei, sabe? Tipo, estudei esse tema, eu vou levar para uma palestra. Dificilmente eu vou ter coragem de sair de casa com um slide montado sobre algo que eu nunca usei. Então, vai ser sempre sobre minhas experiências, sobre o que eu vivi, sobre o que aconteceu e tal. E eu acho que isso é muito massa, quando as pessoas trocam experiências, né? Isso é o que difere a gente dos outros bichos, né? A gente troca as experiências e aí você consegue avançar anos em alguma coisa que você, sei lá, não sabia até então, e que não tem nenhum livro que vai te contar isso, ou não daquele jeito que você tem que absorver e tal. Acho que é muito por aí. Boa. Muito obrigado aí. Ótima mensagem de fim de ano aí, fantástico. Enfim, fiquei até emocionado aqui. É isso aí. Então, enfim. Inclusive, eu admiro muito esse trabalho que você tem feito, cara. Eu acho que a forma com que você conduz, você traz a galera, mostra material. A ideia é compartilhar a experiência, né, cara? Exatamente. Conversar é isso aí. Muita gente não teria acesso a coisas que você, um profissional de ponta, tem, e que, particularmente, acaba trabalhando em lugares também de ponta, com tecnologias avançadas, assuntos que eles não teriam, e acaba sendo popular. Lógico que, muitas vezes, eu acho que vai sair da realidade de algumas pessoas, vai parecer papo de maluco, mas é um trabalho importante para a comunidade, né? E ser feito com cuidado, assim, né? Sem querer vender um curso ou querer mostrar o quanto você é bom ou querer cravar uma ideia, né? Um espaço de discussão, acho que é um diferencial do caramba, assim. Parabéns aí, viu? É isso. Pô, valeu. Assim, na verdade, isso aqui é para expor vocês, né? Por compartilhar a experiência de vocês conosco, né? Enfim. Mas é isso. Muito obrigado. E emite som para poder aparecer no final aí. Tchau. Valeu. Tem que falar. Ainda não tá aparecendo. Tchauzinho. Fala aí de novo. Tchau.